Computador. Então, hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Vocês vão perceber que esse tema dependência emocional ele está muito ligado à orfandade. A gente prestou atenção pelos comentários e também porque eu conversei com algumas pessoas que a orfandade feminina ficou um pouco de lado. Porque a gente falou muito da orfandade voltada para o masculino. É claro que a orfandade está ligada aos dois. Vocês vão perceber que a dependência emocional ela está muito ligada à parte da maternidade. Não que o pai também não entre, ele tem algumas características até que são bem parecidas com a orfandade da paternidade, mas hoje a gente vai focar na orfandade materna. Por quê? Porque assim como o pai tem três características para a formação da identidade do filho, a mãe tem três características para a formação da identidade do filho. Vocês podem perceber que na Bíblia a gente trabalha muito três, né? É a trindade do homem, a trindade de Deus, é a trindade do espírito, é a trindade do corpo, a trindade da alma, a trindade do papel da função paterna e a trindade da função materna, e tem outros três aí, que são alguns números. Quais são os pontos focais da maternidade? A mãe, ela precisa entregar para a criança, primeiro, a nutrição, por causa do seio, por causa do leite materno, mas além de entregar a nutrição de alimento para o corpo da criança, a mãe também entrega a nutrição emocional. Ela é responsável por esse processo. Um outro processo dentro da função materna é que a mãe ela é responsável pela comunicação. Ela tem que ensinar a criança a se comunicar. E a outra coisa que a mãe ensina é sobre o amor, porque a mãe ela é responsável pela criança se vincular. Então, ela faz com que a criança se sinta amada, acolhida e protegida, e depois ela devolve para que essa criança também seja responsável por amar outras pessoas. Então, esses são os três papéis maternos: nutrição, comunicação e vinculação. Quando esses três papéis não funcionam, nós temos uma pessoa com problemas gravíssimos emocionais e relacionais. Segura aí o gancho, nós vamos orar e a gente vai começar, tá bom? Foi só para dar uma aquecida mesmo. Pai, nós queremos te dar graças. Hoje é um dia muito especial no mundo espiritual, Senhor. Hoje é o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão. Nós que estamos em Cristo Jesus, não precisamos ter um dia do perdão. Nós temos uma vida de perdão, porque Cristo já nos remiu de tudo aquilo que nós fizemos, e Ele nos reme todos os dias. Para nós hoje, o jejum do Yom Kippur é para te agradecer pela obra maravilhosa da salvação. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por cada irmão que está aqui. Muito obrigada pelo teu Espírito em nós, que nos permite entender muito além do natural. Muito obrigada pela inteligência que o Senhor nos dá. Muito obrigada pelo Espírito de entendimento, pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito de temor ao Senhor. Senhor, muito obrigada, porque quando nós nos reunimos, nós somos o seu corpo. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tem nos ensinado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos confrontado, que o Senhor tem nos levado a ser melhores. Nós queremos ser, Pai, a cada encontro, a cada dia, o melhor Cristo que cada um de nós pode ser. E por tudo isso eu te louvo e te agradeço. Eu peço que o Senhor guarde as nossas comunicações, que aquilo que eu disser e que a Adriana disser seja aquilo que os nossos irmãos ouçam, sem nenhum tipo de interferência. Eu quero pedir que o Senhor nos comande dentro desse tema, que o Senhor nos leve dentro desse tema, que o Senhor proteja o emocional, que aquilo que precisar ser confronto, que seja dentro do teu amor. Senhor, eu quero colocar a vida da Thalita diante do teu altar, que toda crise de ansiedade bata em retirada, que todo excesso de futuro da Thalita seja retirado, que a tua graça se manifeste no corpo dela e no corpo de todos aqueles que precisam, na mente de todos aqueles que precisam. Nos ensina, Senhor, a estar no aqui e no agora, vivendo a importância deste momento no Senhor, que seja mesmo o momento do Senhor receber a nossa oferta de tempo, a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta de amor, e que ela suba até o Senhor como incenso suave, por tudo que vai acontecer aqui, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor continuará fazendo. Nós te tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, 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 amém.
É, Então, voltando então para a questão da dependência emocional. Toda dependência emocional ou afetiva, ela nos comunica falta, ela comunica uma carência. De onde que vem essa carência? Mais uma vez, ela vem da primeira infância. Na primeira infância, a gente tem dois quadros aqui, né? Nós temos o quadro daquela pessoa que recebeu uma educação muito rígida, daquela pessoa que recebeu uma educação muito severa, daquela pessoa que teve as feridas de rejeição aberta, ou porque a mãe foi embora, ou porque ela não foi agasalhada suficientemente emocionalmente, ou porque a mãe não ensinou ela a se comunicar. Enfim, nós temos essa pessoa que sempre acredita que a vida está devendo para ela. Ela sempre está buscando alguma coisa porque ela sente um buraco dentro dela. Toda a falta de afetividade que essa pessoa teve lá na primeira infância, falta de abraço, às vezes falta de cuidados, às vezes falta de ensino mesmo, né? Não ensinou essa criança a ser amada, não ensinou essa criança a receber afeto, não ensinou essa criança a dar afeto, porque daí também a gente tem o outro lado, daquela criança que foi super protegida, que foi extremamente amada e que foi pouco corrigida. Quando a gente tem uma criança que ela era o reizinho da casa, ou a rainha, ou a princesinha da casa, nós temos uma pessoa que acredita que a vida tem que sempre colocá-la como o ser mais importante. Então a gente tem alguém que está cobrando atenção o tempo todo porque ela é importante, e nós temos alguém que está cobrando atenção porque ela teve falta. Das duas formas, esta pessoa tem necessidade desse vínculo e dessa vinculação emocional. Ela tem necessidade de se sentir importante dentro desse aspecto. A gente sempre volta na primeira infância porque é onde a nossa identidade está sendo formada. Assim como a gente falou que a orfandade, né, olhando para a paternidade, deixava um buraco na pessoa, a mesma coisa a orfandade materna também deixa. Porque todo o processo afetivo, ele é feminino. Esse processo afetivo, o Senhor entregou como uma função mesmo para a mulher, porque a mulher tem mais facilidade de vinculação. A mulher se comunica com mais facilidade. E comunicar não é só comunicar palavras, mas é comunicar amor, é comunicar afeto, é comunicar, fazer com que essa criança se sinta segura nesse amor que ela possa amar. Hoje a gente tem um quadro de pessoas que são egoístas porque elas têm medo. É como se o amor que ela tivesse fosse tão pouquinho que ela não pode distribuir. E aí, o que que acontece na maioria dessas vezes? Para toda ferida de alma, nós temos um predador para essa ferida. Ou como a gente fala dentro de cura, toda pessoa doente procura alguém doente para preencher essa dor. Porque entenda, o outro doente também precisa desse preenchimento. E aí, aqui nós temos um quadro de alguém que é aquele que vai ser o dependente, ou nós temos um quadro daquele que vai exigir a dependência. Então, nós temos esses dois caminhos, temos essas duas situações da dependência emocional. Qual é o processo do emocional? Ele coloca da dependência emocional, ele olha para o outro como se o outro fosse superior. Muitas vezes, a dependência emocional faz com que a gente elenque alguém que passa a ser o nosso Deus, porque essa pessoa praticamente recebe a tua adoração ou cobra de você a adoração. Por que uma adoração? Porque ela precisa estar no centro, ela precisa ser o maior, ela precisa ser o mais importante, ela precisa receber isso primeiro. Então é muito sério. Pô, é bem isso mesmo, é misericórdia, porque é muito sério. Quem já passou por um processo de dependência emocional crônica, ou já viveu um relacionamento onde você não podia nada, tudo em você era cerceado, você sabe o que é ser alguém que vive um relacionamento de dependência. A dependência emocional faz com que eu olhe para o outro, caramba, que eu olhe para o outro e o outro tem que ser mais importante do que eu. Tanto para aquele que cobra quanto para aquele que recebe. Então, ele é muito forte dentro desse processo. O texto que a gente escolheu para trazer equilíbrio nele foi o texto que Paulo fala sobre o amor, que está lá em 1 Coríntios 13, do 4 até o 7, que a Adri vai ler para nós. Ó, o amor é paciente,
O amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, ou tudo perdoa, né? Tudo É. crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais passará. Qual é a diferença do amor para dependência emocional? O amor tem a justa medida. O amor tem limites. O amor sabe dizer não. O amor não cobra a vida. Quando a gente está falando de dependência emocional, nós estamos falando de alguém que está pensando no ego, que está pensando ou em preencher o seu desejo ou entregar tudo que ela tem para o outro. O único que pode nos cobrar vida é o único que nos deu vida. O único que poderia nos cobrar isso, ele está dizendo que a justa medida do amor não é essa, porque ele nos dá sem cobrar, é Cristo. Todas as vezes que eu pego uma pessoa e faço dela o meu motivo de vida, eu criei um ídolo. Eu estou adorando esta pessoa. E essa adoração é a mesma coisa que adorar uma estátua, que adorar uma figura, né, que a gente vê lá no Antigo Testamento. Todas as vezes que eu estou colocando alguém no lugar que ele não tem, porque assim, ó, todo ser humano tem que ser embraçado. A gente tem que dar ombro a ombro. Se eu coloco alguém acima de mim, eu fiz dessa pessoa um Deus. E eu passo a ter um problema muito sério de identidade, de uma série de coisas que a gente vai ver aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, Drica? Dentro desse contexto? Ou podemos entrar já nos. Pode entrar. A gente vai ver então os fatores que causam. Bom, essa dependência, como eu disse, ela é causada pelas faltas que nós temos na infância. A gente tem que entender aqui, ó, quando a gente está falando sobre família, a gente está falando sobre o perfeito que Deus pensou e idealizou. A maioria de nós vem de lares disfuncionais. Por quê? Porque os nossos pais nos deram aquilo que eles receberam. De novo, a gente não está culpando os nossos pais, mas a gente precisa entender que muitas vezes o que eles nos entregaram não é suficiente. Aquilo que eles nos Aquilo que entregaram, eles nos entregaram, que é porque eles que é tinham, não é suficiente para nós. Então, isso gera em nós situações que a gente precisa entender, por isso que a gente está aqui na terapia, a gente precisa entender para organizar isso. Então, vamos ver alguns sintomas da dependência emocional. É bem isso mesmo, Luana. Ó, a Luana está falando que ela teve ausência de pai e que a mãe só trabalhava. Então ela ficou triste, sempre com esse buraco do vazio, e aí a gente começa a procurar alguém que vai suprir esse buraco. Vamos ver os sintomas. O primeiro sintoma da dependência emocional, ele é uma mistura de ansiedade com angústia. Por quê? E essa ansiedade, essa angústia está ligado ao sentimento de medo de ficar sozinho, ao sentimento de não encontrar alguém, ao sentimento de não ter alguém. Ansiedade porque ela projeta um futuro sozinho e angústia porque ela não consegue encontrar ninguém nesse momento do presente. E aí, quando ela encontra alguém, ela não consegue ter armas para ver se esse relacionamento é sadio ou não, porque ela tem tanta necessidade de grudar nessa pessoa para ter esse amor que ela acaba não conseguindo ter, ter olhar para isso saudavelmente. Então é aquela coisa de ficar grudado, aquela coisa de ficar o tempo todo junto, de ficar, sabe, aquelas coisas bem legais assim dos relacionamentos de dependência emocional. Isso é muito sério. Por quê? Porque você, muitas das vezes, quando vive um relacionamento desequilibrado, quem tem essa ausência vai se sentir importante porque, nossa, ele precisa de mim. Poder. Nossa, sem a minha vida. Não, não é nem o que exerce poder, não, é o outro que sofre, porque sempre vai ter um dominante e um remissivo, Ah, sempre. sim, tá, entendi. Geralmente, quem é dominante é aquele que hoje está em moda, o narcisista. Mas não é só o narcisista, é aquele que quer que o mundo gire em O torno dele. torno, E é a minha vontade. O outro ser humano que coabita comigo não precisa existir. Ele só existe para satisfazer aquilo que é o meu prazer.
ele não precisa ter prazer, eu não preciso fornecer prazer. E prazer não é prazer sexual, não, é prazer mesmo de uma boa conversa, uma boa companhia, uma consideração, um afeto. Um Mas quem aconchego, né? sofre, é, e quem sofre isso, nós temos o abusador e o abusado. Muitas das vezes o abusado é tão débil de identidade que ele acha que essa migalha que ele recebe de atenção é aquilo que nutre a vida dele pro resto da A vida. vida toda. Então, é muito difícil quem está nesse tipo de relacionamento ter voz ativa para dizer não, eu não quero fazer isso. Por quê? Porque o outro vai dizer, eu não acredito que você não vai fazer. Como assim você não vai fazer? Quem você pensa que você é para não fazer? Como você acha que você vai ter futuro? Você acha que você vai poder fazer isso? Você vai fazer aquilo? Você não é E ninguém sem aí mim, gera. né? Você não consegue Você nada não vai sem conseguir mais mim. ninguém. Você só tem o que tem porque eu existo na sua Eu vida. existo. Quem vai Se te eu não amar? existisse na sua vida, você não seria ninguém. E isso a gente não percebe. Por quê? Porque está doente na identidade. Porque quanto mais identidade restaurada você tem, mais não você dá. Vai E aprender a menos falar. interessante você é para essa pessoa. E essa pessoa, qual vai ser a tendência? Te deixar. E ou você também fala, eu não quero mais não ter vida. Porque quem é abusado, ou tem essa dependência emocional que se torna um abuso, ele acha que toda a vida dele está ligado ao outro, não ligado à vontade dele. Quem tem esse tipo de postura entende que não tem nem o que querer. Eu não posso ter o que eu querer, porque quem eu sou para querer alguma coisa? Ele está me fazendo um favor estando comigo. Aproveitando essa sua fala, Adri, a gente vai para a segunda característica, que é a dificuldade em tomar decisões no dia a dia. Porque se eu não tenho querer, como é que eu posso decidir o que eu vou fazer? Geralmente é aquelas pessoas que ligam, né? Assim, o tempo todo. Você já almoçou? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já fez isso? Você já tomou café? Você já comeu? Você já. Olha, tem que pagar uma conta. Eu posso pagar uma conta? Eu posso ir na rua? Eu posso ir no banheiro? Eu posso. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. E é nem só isso, porque vai além. Ou não chega. A esse nível muitas das vezes, mas pode ser que você tenha a dependência emocional, mas tenha um temperamento forte. Então, em muitos aspectos, você não vai ceder, mas em outros, você vai ceder. E a religião, principalmente para nós mulheres, a religião nos coloca num lugar de De uma submissão. submissão que não é compreendida, muitas vezes nem pelo homem nem pela mulher. Então, por conta dessa submissão religiosa, a mulher ainda abaixa mais a cabeça quando ela já tem a tendência de abaixar a cabeça. Isso é diferente de você enxergar no homem alguém que você admira, alguém que tem um propósito, e você falar, não, eu posso me encolher aqui, que não vai ter problema, não vai diminuir quem eu sou. O problema é quando a gente encolhe a tal ponto de não existir mais. A Thalita colocou, fica ansiosa. Fica ansiosa porque depende da aprovação do outro. Nossa, eu tomei uma decisão. Como o outro vai reagir? Oh. Ai, como eu não controlo o que o outro vai, então você já começa a fazer prognósticos. Nossa, ele vai fazer isso, ele pode fazer isso. Nossa, ele vai fazer aquilo. Nossa, Ai, nossa. ele vai falar E isso isso, meu gera Deus, ansiedade. ele vai me tirar isso, ele vai não vai deixar. E é muito Nossa, ele não sério, porque se vai. essa pessoa, ela é uma pessoa que tem um temperamento forte, ela vai se sentir violentada num nível e num grau que ela vai sangrar em vida. E é muito provável que o corpo dela vai começar a trazer situações, vai parar de respirar, assim, a respiração vai ficar difícil, a sudorese aumenta, a pessoa começa a suar pra caramba, ela começa a ter crises de ansiedade, porque ela não pode ser quem ela é. Se ela tem um temperamento forte, é muito mais difícil. Se a pessoa tem um temperamento mais tímido, ela se retrai e ela está acostumada. Mas se a pessoa é uma pessoa forte e ela tem que se retrair nesse ponto, a violência que ela pratica contra ela mesma faz ela começar a se detestar, a se E o odiar, a andar num processo de culpa e de, eu não sei se culpa é a palavra, mas de vergonha, né? Num de processo de vergonha. vergonha tão tremendo que é pior que a culpa, a vergonha. Bem E o pior. não o fato dela ter um temperamento forte que vai impedi-la de viver um relacionamento abusivo. Por quê? Muito Porque a pelo contrário. dependência emocional, É. ele vai culminar sempre num relacionamento abusivo. Por quê?
Porque um relacionamento abusivo, ele não tem limites. Ele é Ninguém impõe abusivo, né? limites. Literalmente, ninguém impõe limites. Um relacionamento sadio tem limite. Eu posso dizer não, o outro pode dizer não. E outro não é só casamento, não. O outro é Não, amigos. é O outro é alguém chefe. mais próximo, é um chefe. É, Tem gente que não consegue dizer não no trabalho. Tem gente que não consegue dizer não na igreja. E aí os irmãozinhos vêm e verdade. destroem você, porque você gostaria de dizer não, mas você não tem em você a coragem de dizer não. Ai, como é que eu vou dizer não para o outro cristão ali? Diga, porque o outro cristão é folgado. Mas como você não sabe se relacionar e aceitar que você pode dizer não, lidar com a rejeição do próximo, porque o outro, se quando você diz não para o irmão folgado, você é rebelde. Quando você diz não para o Rebelde. irmão folgado, nossa irmã, tá na carne, hein? Ele não está na carne quando ele te pede, quando ele é folgado. Mas nós temos que entender que eu não estou na carne, eu só estou exercendo o meu direito O de dizer não. meu Não direito. vou dar carona para você. Eu moro na Zona Leste, você mora lá, quase em outro país, e eu tenho que cruzar todo o estado para te levar? Não, uma vez eu posso, não Está na tem carne. problema. Mas Todas as toda a vezes. nossa escala, eu tenho que te levar? Aliás, ele já vem para a igreja contando com a carona que ele vai ter na volta. Legal que também a gente entra no outro tópico, que o outro tópico é desejo de cumprir as expectativas alheias. E quando eu falo de É, eu preciso. expectativa, é normal, né? Porque assim, todos nós temos expectativas. Só que nesse sentido aqui, é você estar sempre preocupado com o que o outro deseja, com o que o outro pensa, com o que o outro quer, em detrimento, na maioria das vezes, de você. Que é isso que a Adri está falando. Ah, Você mora de um lado, vai para o outro, mas você vai, corta tudo, porque, poxa, meu irmão, tadinho, por dentro você tá xingando. Meu Deus, a minha gasolina vai embora. não Meu tem Deus, dinheiro. que hora eu vou dormir? Eu não vou dormir, Senhor. Eu vou chegar em casa quase meia-noite e meia e eu acordo às 5, sendo que eu podia estar 10h30 em casa, mas eu tenho que levar o outro ser humano e voltar ainda, né? Olha essa palavra, eu Isso tenho. Essa eu palavra eu tenho. É tenho, ela está literalmente. muito ligada à dependência emocional. Por quê? Porque ter é Porque é uma regra. obrigação. Eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu tenho Sou que obrigada! fazer. É importante. Eu estava conversando com uma moça ontem e ela me disse: Olha, se eu chego no ambiente, está todo mundo com cara fechada, eu tenho cara fechada. Se eu chego no ambiente e está todo mundo sorrindo, eu sorrio. Se eu chego no ambiente e está todo mundo conversando, eu converso. Aí eu falo: Meu Deus, quando é que você é É você? você. Aí ela parou, ficou olhando e isso é alguém que tem uma dificuldade, que não tem identidade. Então eu olho o ambiente para agradar a todos, eu sou igual. E a gente faz isso É inconscientemente, só que inconsciente. internamente você tem quem você é e quem você aparenta ser. E o quem você é está sempre em conflito com o que você faz. Por quê? Porque está diferindo em todo momento. Tá todo... Só que aí você olha e fala, como é que eu respondo? Quando a sua identidade ela é realmente restaurado e você sabe quem você é, para onde você vai e a quem você pertence, você vai olhar, entrar no ambiente e falar, e vai ser você. Não importa se está todo mundo zangado, se você está num dia feliz, já pensou? Você está num dia, um dia fantástico na sua vida, você Maravilhoso. chega com um povo azedo, você vai ficar azeda? É você que vai contagiar esse povo aí. Mas nossa, irmã, tá alegrinha, O que hein? aconteceu de bom? Ganhou na loteria, foi? Nossa, tá apaixonada, certeza, certeza, certeza que é. Então, você está disposto a receber essa crítica? Nossa, como você é crente, não? Nossa, vai pro céu com asa e tudo, não é? Como é que fica O céu tá de esses? tudo é ótimo. Quando você é confrontada na sua identidade, como é que você reage? Você precisa falar, não, imagina, você se justifica? Às vezes a gente se justifica, ah, eu tô feliz, ah, eu tive um dia tão bom, mas eu tenho até vergonha de contar. Aí você fala, não, não, é que eu, ah, não foi nada não, deixa pra lá. Aí você já ficou magoada. Aí você fica magoado, você já entra no clima, tá certinho. É como se você não tivesse o direito de ser feliz, porque a expectativa do outro é que você não esteja, né? Aí o que acontece? Você não tem amigas, você vive de personagem. O tempo todo. Aí Você é você um cria uma personagem. máscara.
O Você, a grande Luana, se BO justificar o disso. tempo todo se enquadra. Claro que se Claro enquadra, que sim. Por enquadra, quê? Ju. Porque é a expectativa do outro, né? Então eu tenho sempre que É, estar falando o que eu estou fazendo, e não é o que eu estou, é por que eu estou fazendo. Para que o nossa, outro Lu, olhe e fale, nossa, é a. tirou um pelo da sobrancelha, você não percebeu que eu tirei o pelo da sobrancelha? Você não percebeu que hoje eu pentei o cabelo pro outro lado? Você não percebeu que eu comprei uma roupa nova? Você não percebeu que eu não estou mancando? É esse tipo de coisa que a gente fica magoado quando não tem essa certeza que, olha, você pode andar de cabeça para baixo. Se o outro não percebeu, você percebeu? Você percebeu que você está sorrindo, que o brilho nos teus olhos está mais forte? Ou você percebeu que o seu sorriso está mais largo? Você está sorrindo com o coração? Você percebeu? Ou você depende do outro Vou te para falar. aprovar o que você está fazendo naquele? Nossa, Pedir pedir. desculpa pelo erro do outro é Nossa, absurdo. É é. realmente assim, é pedir permissão. Você deixa eu viver? Então, deixa eu viver. Deixa eu viver com você, por favor, por Por favor, eu favor, não por posso ficar favor, por sozinha, eu dependo de favor. você para viver, eu não É, consigo, eu não a consigo. gente fala isso, mas são atitudes pequenas que a É o gente dia a cede, dia, né? que é automático, automático, automático. E você vai cedendo, cedendo, e você vai se perdendo à medida que você cede para agradar. Cada passo que você dá para que o outro aumente em você é um que você deu para trás para diminuir quem você Quem é. você é. Então vai chegar uma hora que você vai procurar você dentro de você. Cadê você? Você se A, perdeu. acho que a Luana colocou aqui, ó, a Oi. atitude do outro determina o nosso estado emocional. Não é que ele determina, você permite que determina, porque você faz dele um termômetro. Então, não é você o termômetro é o outro. Porque quando a gente está falando de dependência emocional, a gente está sim falando de uma ferida que foi feita lá na infância, mas nós somos adultos hoje. E aí eu preciso olhar dentro dos relacionamentos que eu tenho, que relacionamento não é saudável. Porque o relacionamento que não é saudável precisa ser pautado. É claro que se você está casado há muito tempo, se uma situação, por exemplo, às vezes a mãe é mais difícil, tudo isso é mais complicado. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, a gente tá assim, até externando algumas coisas bem sérias, só que tem uma outra pessoa nessa terceira dobra. Nós somos todos cristãos. Então, a outra pessoa, ela é o equilíbrio, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo em nós. Então, é bem cruel o que a gente está trazendo, só que assim, eu preciso identificar se eu tenho isso. Se eu tenho, eu preciso começar a trabalhar essa identidade de Cristo em mim, porque essa terapia de sexta, a gente está falando sobre desvios de identidade. Então, a gente está extremando para que você entenda, porque provavelmente dentro de um relacionamento de dependência emocional, Cristo não está sendo ativo na relação. Ele não está sendo Não está. ouvido. Ele Por não está ambas sendo as partes, não é chamado. só por você, Não, não. pelos dois. A gente está falando. Porque assim, é um cordão de três dobras. Não é um lado só, são os dois lados que estão adoecidos e precisam melhorar. Aproveitando esse gancho, a gente vai para o nosso quarto pilar, que é o medo de ser abandonado. Essa pessoa, o outro é tão importante, essa pessoa tem tanto medo de ficar sozinho, porque ó, o que mais, o sentimento que mais pauta, a emoção que mais pauta a dependência é medo. Aí a gente vai desdobrando os sentimentos, mas a emoção aqui é medo o tempo todo. O medo, o foco dele é falar que eu estou inseguro. O trabalho do medo como emoção é falar para você, ó, fica em alerta que alguma coisa que não te traz segurança está acontecendo. Então, o que que você faz? Você para e fica focado naquilo. Só que junto com o medo de ser abandonado, né? Junto com esse medo vem a rejeição. Por quê? Porque geralmente aquele que é dependente precisa de tudo do outro. O outro muitas vezes se sente tão empoderado que ele fala: não, não vou te dar, O Maurício está não perguntando se o quero. quarto é a mesma coisa do primeiro. Não, o primeiro é a ansiedade e a angústia. São sentimentos diferentes, mal. Esse aqui é o medo de ser abandonado. O outro é a ansiedade e a angústia por estar só, por ficar só. E esse já está no relacionamento e é o tempo todo com medo de ser abandonado. E aí faz o que o Mas não outro quer. entendeu que está sozinho. É, o tempo E isso é todo. em qualquer relacionamento, entenda. É em qualquer, é o ambiente. É você que parece um imã que atrai esse povo folgado, que atrai esse povo que olha e entende que pode te abusar. Você trabalha mais que os outros? Por quê?
Você é aquele que Porque você sempre tem faz hora extra? dificuldade, É. tem dificuldade de dizer não pro chefe. Nossa, mas você dizendo ele vai me mandar embora. E Nossa, esse é aí o quinto sim. pilar, que é a dificuldade de impor limites. É. Mas não vamos falar disso aqui, não. Vamos continuar falando do medo. Por quê? Porque o medo, ele é aprisionador. Ele vai te colocar Sim. sempre dentro de uma prisão que é o outro. É o querer do outro. É o satisfazer o outro. É A alegrar o expectativa. outro. É surpreender ou se manter. Você tem que ser sempre atrativo para o Algo outro não te novo. abandonar. Então, o que que eu faço? Eu quero sempre agradar. Eu quero sempre trazer o outro por mais importante. Sabe quando você está extenuado de tanto trabalhar, mas aí liga uma irmã e fala assim: "Ei, vem cuidar da mãe. É que eu marquei uma viagem. Ela viaja todo final de semana. Eu marquei uma viagem, cuida da mãe para mim." Eu vou ficar Aí você, 20 dias fora. isso, vou ficar 20 dias só. Só que assim, ela não cuida da mãe nunca, Tá te porque ela avisando toca a vida dela. hoje que ela vai Mas viajar eu tô te avisando. amanhã. Aí o que que você faz? Ah, Pé da vida. Muito brava? Claro que eu vou. Assim, né? Eu vou sim. Por quê? a Porque minha você não tem a mamãe, coragem de olhar e falar, ô folgada, a mãe também é tua. E eu tenho uma vida, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho uma casa para cuidar. Mas você não diz isso por quê? medo de ser mal vista, medo de ser abandonada, medo de ser deixada para lá nas festas da família, medo, Medo de não ser convidado para o aniversário do sobrinho que você tanto tanto ama. ama, de todo mundo E ficar aí metendo a boca em vai. você pelas Aí tem aquela costas. amiga também que é folgada do trabalho. Faz essa planilha aqui para mim, porque eu não entendo o Excel. Ai, você faz tão Ai, melhor que eu, você é tão mais é verdade. rápida. Ai, Tão você tem menos inteligente você trabalho é. que eu, faz para É. mim. E aí, se Você você não consegue sabe, criar um projeto para mim? Porque eu tenho uma reunião amanhã e ai, eu não consigo pensar em nada. Meu relacionamento em casa tá tão difícil que a minha cabeça tá voada. Aí você vai lá, trabalha por dois, ganha por um e ainda não tem nenhum elogio, porque a outra não tem nem a dignidade de falar, olha, esse foi projeto eu não fiz você que sozinha. fez. Esse projeto foi ela que me ajudou, no mínimo, ajudou. É, já Entendeu? que ela vai ficar Mas com os aí você olha louros, pro ser né? humano e fala, nossa, essa amiga é tão bonita. Ai, ela é tão boa. Ai, ela Ela gosta me dá tanto de mim. status se eu andar com ela. Nossa, as pessoas conversam comigo só porque eu ando com ela. São coisas simples, são sentimentos que, se você parar, muitas vezes você cede. Por quê? Porque a identidade te diz que você precisa ser amada a este nível. A qualquer nível. Quando o amor fala que aqui tudo suporta, né? O amor tudo suporta, tudo crê. O amor com equilíbrio, ele tudo crê e ele tudo suporta. Mas ele não Mas suporta de é suportar, amor. ele dá É, suporte. não é suportar é o suportar de Subjugar, né? sustentar. Eu É. te sustento até aqui, ó. Porque você me ama, eu posso ser o seu suporte. Sustento, mas Só eu não que é por posso ser um seu tempo, né? capacho. Não é suporte para a vida inteira. Eu te dou suporte para você se erguer e caminhar. E aí a gente vai caminhar ombro a ombro. Não é eu te levar a vida inteira. Aí a menina vai e mata ela, né? É. Jesus Cristo. Por quê? Porque ela conheceu um namorado. Ela tá falando que uma delas falaram, né? Que ela tem até uma série, tem mesmo. A mãe fala que ela tem câncer, a mãe aniquila a menina até a menina virar adolescente. A menina virou adolescente, ela tem um dinheirinho, comprou o computador, conheceu o namorado, começou a ser namorado, matou a mãe. Pronto. Pronto, E aí a legal. menina descobriu que não tinha doença nenhuma. Pra você ver o nível que pode chegar um relacionamento abusivo. Aí você fala, e E na sociedade de hoje é muito a gente simples e é tem. muito fácil nós sofrermos. Quer ver? Uma pergunta simples: quantos seguidores você tem? Ela é em fatos reais mesmo, Luana. A menina Infelizmente, estava né, sendo solta gente? esse tempo agora. Ela foi solta esse tempo agora, a menina que matou a mãe. Conta pra mim. Já perguntaram pra você, nossa, quantos seguidores você tem? Ah, ela é influencer, tem 2 milhões de seguidores. O que que a menina faz? Nada, é presa, Deolane. Mas tá tudo bem. E Nós quanta precisamos gente invejando, olhar né? para nós, literalmente para nós. E saber, você também vai acrescentar na minha vida? Porque se você não acrescentar na minha vida, eu estou perdendo vida. Perder vida é algo que é muito mais sério que perder dinheiro. Quando a pessoa fala, ai, tempo é dinheiro, não, tempo é vida. Tem que ver É vida, gente. pior.
tempo é E ele vida. não Quando você volta. consegue recuperar o tempo que você passou com uma pessoa chata, Tô fazendo algo que mas você você continua odeia. passando por ela. E fazer algo que você odeia, é verdade? Ai, meu Não Deus conta do passar céu. roupa, não conta limpar a casa, Não, essa essa parte é parte não parte. conta, essa parte não conta, é só as outras coisas. Essa não tem jeito. Então é muito sério. Então, Qual é o próximo? aí, o próximo é a dificuldade de impor limites mesmo, né? Eu falo não, não, não quero, não, não vou. E esse não é o não que não precisa ser justificado. Isso é algo que eu sempre fui uma pessoa muito legal de limites. Eu sempre tive limites bem estabelecidos para algumas coisas, para outras não. Para algumas coisas eu tenho um limite muito bem estabelecido, já arrumei muitas guerras por isso, porque não para mim é não. Mas em outras situações, em algumas áreas, eu não tenho limites. E aí eu percebi que não ter limites, quando eu coloco limite, imediatamente eu me sinto na obrigação de me justificar. Eu tenho que te contar porque eu estou falando não. E a minha justificativa tem que ser boa. Lembrando que eu sou crente e não posso mentir. Então a coisa vai, sabe? Aí o que que eu tenho feito? Eu tenho retrabalhado os meus textos, porque a maioria das minhas coisas eu lido por mensagem, né? E aí eu falo, não, eu não preciso dar satisfação. Eu não quero, eu não posso nesse momento, eu não estou disponível. Aí eu tenho que trabalhar com a minha cabeça, porque ela fica falando que eu sou uma crente ruim, que aí são os meus gatilhos, e eu tenho que ficar trabalhando com isso. Então, impor limites, e é muito interessante, porque se a gente pensar no Senhor, o tempo todo o Senhor fala não para nós, o tempo todo o Senhor impõe limites. A gente está estudando João, e em João 15, Jesus tem deixado alguns limites tão delimitados que você fala, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto sobre esse ângulo ou desse jeito. Então, o nosso Deus é um Deus de limites, porque o limite está ligado à minha personalidade. O limite está ligado àquilo que eu faço sem me violentar e sem violentar o outro. Só que assim, ó, se a gente pensa, vamos lá para a terceira, que é cumprir a expectativa do outro. Se o outro quer que eu cumpra a expectativa dele e eu falo não, ele vai se sentir violentado. E ele tá no direito de reclamar, mas eu também estou no direito de manter o meu não. E se eu não me justifico, eu estou me respeitando. Mas a partir do momento que eu começo a me justificar, eu estou de novo alimentando a expectativa do outro. Aí uma pergunta. Se você, à medida que você vai, é, se você vai, não precisa colocar o vídeo não, Flávia, pode deixar isso pra lá. Até perdi. O limite O que que eu ia você vai, a falar? gente está falando sobre limites. Então, justificar o À medida limite. que você vai adquirindo uma identidade restaurada, a tendência é você deixar para trás essa pessoa. É, Por quê? Porque essa pessoa, ou ela vai ser curada à medida que você cura, que você se cura. se Porque toda cura. vez que eu coloco limites no meu amor, eu limito o outro A a também buscar respeitar isso, cura. né? E a A respeitar buscar isso. cura. Por quê? Porque como ele é alguém que precisa ser amado o tempo todo também, quando eu digo para ele, olha, eu É, existo, o outro pode entender e respeitar, como o outro pode virar e falar, eu não quero estar com você então, porque para mim você não presta mais. E aí é um preço a ser pago, porque vai ter perda. A restauração de identidade vai ter perdas. Só que essa perda, ela é algo que não vai trazer prejuízo para você, porque vai trazer ganho de quem você é. À medida que você é, os seus relacionamentos se tornarão mais sadios. E ter relacionamentos sadios é um relacionamento que te leva para um outro nível. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai estar mais feliz. Você feliz. vai. É, mais inteiro, Agora, né? mais inteiro em tudo isso. Então, entenda, a sua identidade ela é muito importante, primeiramente para Muito. você. Uma vez que você se ama, você vai poder olhar para o próximo e falar: Ei, a sua ferida eu não vou aumentar, não. Eu posso ajudar a diminuir, mas aumentar eu não aumento. E não a mantenho. Porque quando você é doente, pega alguém doente, você vai pegar essa ferida dele e vai estar sempre alimentando Alimentando. a deformação. E essa pessoa vai estar sempre alimentando a sua deformação. À medida que uma ferida fecha, você já não tem como alimentar a ferida do outro. O outro busca a cura ou te abandona. Ou Essa fica, aqui. Se quem fica, fica para jogar. Agora, se ele não dá conta, ele vai embora. Ou você vai embora, né? Um dos dois sai, né? Um dos dois sai. A gente não tá falando para terminar relacionamento, a gente tá falando nada disso, não. A gente Não, tá nada disso falando não, hein? se conheça. Conheça os seus limites. Porque a última, a penúltima dos pilares aqui
é baixa autoestima. Por quê? Porque você não se sente importante. Você não se sente alguém que merece ser amado por quem você é. Você entende que o seu amor sempre está ligado ao que você faz para o outro. Não é só o que você faz, mas é como você faz para o outro. Luana, você nunca vai poder, nós nunca vamos poder controlar a reação do outro. Não. Eu posso controlar a minha reação. Como é que eu vou reagir diante da reação do outro? Se o outro quer me deixar, ou se o outro me traiu, se o outro me traiu, aí você vai ter que analisar. É importante? Geralmente o que é Eu traído, vou sem a... perdoar. Ah, Ó, eu vi um psicólogo falando, só um minutinho, Cida, que tá. a traição, o estresse que a traição gera é o mesmo de que participar de uma guerra. É o Ah, é mesmo de você provável. estar na guerra, no front. No front, É na o frente, né? mesmo nível de estresse. É o mesmo. Agora, imagine um soldado. Você já se imaginou numa guerra? De verdade. Onde você não sabe de onde vai vir o tiro. Você vai ter que estar lá. Eu, às vezes, fico me imaginando, será que aquela que eu fico na vala? Ou será que eu. Eu São tenho aqueles que minha são a dúvida. linha de frente da guerra, porque eles têm o sonho de É, ir de guerra, né? então, é Desgastante. desgastante É muito, porque, muito porque o desgastante. estresse que a traição gera, ele é imenso. Aí a Bíblia fala, não, você tem que perdoar. Você tem que perdoar, é verdade. Mas aí é uma decisão. Porque o perdão custa, principalmente no adultério. O adultério, ele custa muito no relacionamento. É possível em Deus? Para Deus, tudo é Tudo. possível. Tudo. A questão é você. Você vai buscar em Deus a cura que ela é profunda, porque você vai ter que olhar para o outro ser humano e falar assim: você pisou na bola tão, tanto, tanto que eu não confio nem em você escovando os dentes. Até a hora que você me fala, eu duvido. Eu não acredito, mas nem na hora. Que horas são 2h15, deixa eu ver. Deixa eu ver se Mentiroso. de fato são 2h15 ou se é Mentiroso. 2h14, 2h13. E ai, se for 2h16, não sabia, você tá mentindo. Tá É, mentindo e tudo. também não adianta ficar jogando na cara do outro o tempo todo se É. você falou que perdoou, porque também não funciona. O inferno fica pior do que foi na traição, né? Então a gente tem os quadros bem complexos aqui. A E Flávia colocou: o reconhecer. abusador sempre vai colocar a culpa na vítima. Então, mas é Sim. porque a gente tem um abusador e a gente tem uma vítima. Quando a gente não tem uma vítima, ela vai olhar para ele e falar: essa parte é tua, não tem nada a ver comigo. Porque, É de falta de novo, a gente. caráter, é você que não tem vergonha na cara, é você que O errou. que que te Eu não faltou? vou. É? O O que 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 te que te faltou? faltou? O Porque às vezes que que faltou. E foi? aí a gente tem que ser também maduro para entender que às vezes uma falhou. É que nada justifica a traição. Nada justifica a traição, né? Mas às vezes houve uma falha minha também, mas eu preciso lidar com aquilo que é a minha parte, não 100% do processo. Eu tenho que lidar É. com aquilo que é a E minha muitas vezes parte. a traição não é ligada ao outro, é o Não, caráter de um. Se o caráter de um não é um Abrastemp, não adianta você falar, porque você, num relacionamento abusivo, você está dando não só o seu amor, você está dando a a alma. vida. Você inteiramente entregou a alma para o outro. E o mesmo assim não é suficiente. Então, você precisa tentar. Por isso que o relacionamento sadio é uma mão de via É, dupla. Eu te entrego e recebo. Você me entrega e recebe. Isso em qualquer relacionamento. Quando eu tenho essa deformação, o relacionamento só vai. é. Aí a migalha que me vem, eu Nossa, falo, tudo isso para uau! mim, É, porque eu acho que eu não E ó, muitas mereço, vezes né? pode ser um líder. Um líder Sim, que é abusivo, aí afogado. para passar uma Humilhar? manteiguinha em Ah, você, não, para passar uma ah, manteiguinha e você continuar sendo, ele vai falar, nossa, mas você é tão inteligente, nossa, você é a minha melhor funcionária, meu ou você é a braço minha melhor, meu direito. melhor Ah, oficial, só que você sabe, você olha para cara do cara e gostaria de falar tanta coisa, e você fica quieto, ou fica quieto, e aí? a gente vai usar esse gancho depois. Eu só vou falar do último, porque tem muito a ver com isso, que é o excesso de insegurança. Porque geralmente quem está dentro desses abusos, ele é uma pessoa que está sempre sendo mais ciumento, sempre sendo mais possessivo, porque o medo de perder, ele está o tempo todo ali, ó, gritando. Então é ciumento, controla tudo, gerencia tudo, olha tudo para ver se não tem, olha o tempo todo, garra na pessoa, né? Parece aquelas flor parasita que garra e puxa, assim.
A gente só não sabe quem é parasita de quem dentro desses relacionamentos. E é muito sério, porque quando a gente está numa relação assim, principalmente se a gente estiver falando de igreja, a primeira pessoa que paga o pato é o Senhor. É a primeira pessoa que paga o pato é o Senhor. E ele não tem nada a ver com isso, porque ele está o tempo todo, o Espírito Santo está o tempo todo nos confrontando para a gente ter o caráter de Cristo. E é claro que todos nós estamos em processo de transformação o tempo todo. E aí a gente vai para Deus e fala, pô, Deus, você não viu? Você não viu o que esse cara está fazendo? E aí eu acho que se a gente fosse mais gentil com a voz do Espírito Santo, a gente ouviria, sim, eu tanto vi que estou te alertando há muito tempo. Quantas vezes eu já falei para você não falar isso? Quantas vezes eu já falei para você não abrir tua vida? Quantas vezes eu já falei para você falar não? Quantas vezes eu já disse para você não ficar escutando essas conversinhas? Quantas vezes eu já te disse para você focar no que é seu? Mas a gente geralmente não quer ter essa conversa com o Espírito Santo porque ela é dolorida, né? A Maurício perguntou: pode ser confundido com mecanismo de defesa? Pode sim, Mal, pode ser confundido sim. E, na verdade, tudo isso aqui são mecanismos de defesa. Todos eles são mecanismos de defesa. Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, nós estamos falando de uma pessoa que ela é incompleta na identidade dela. Tanto um quanto o outro. É que para todo relacionamento abusivo, a gente tem aquele que só dá e aquele que só recebe. Então, quem movimenta mais o mecanismo de defesa é quem mais dá, porque o outro está na zona de conforto dele, ele está recebendo. E se ele não recebe, ele tem a tendência de transformar tudo, como acho que a Fabiola Flávia falou, que o outro é o culpado. Mas tudo Isso aqui é é, mecanismo de defesa. isso é muito sério. Por quê? Porque voltando lá para a mãe, se você teve uma mãe muito severa e uma mãe que você, por exemplo, fazia alguma coisa e ela falava que nunca estava bom, Meu Deus. você vai crescer se sentindo incompetente. Você vai crescer entendendo que nada do que você faz é bom o suficiente para. Então, o que que você vai fazer? Você vai se desdobrar para fazer mais do que qualquer Qualquer outra pessoa. pessoa para conseguir o que normalmente uma pessoa consegue com menos esforço. Por Muito. quê? Porque você entendeu. Uma das suas crenças é: como eu não sou boa, eu tenho que me esforçar. Uma mãe que é perfeccionista vai criar um filho perfeccionista. E isso vai fazer com que no relacionar vai ser muito difícil. Você vai buscar alguém que é perfeito. E esse alguém nunca vai ser perfeito. Esse alguém nunca vai bastar para você. Então, aí a gente vira o jogo. Você passa a ser o opressor. Como que? Eu acho muito interessante, né? Nos encontros de casais, sempre sai. Nossa, ele sempre deixa a toalha molhada em cima da cama. Eu penso, será que essa toalha estava pingando tanto, 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 que é capaz de molhar o colchão? Porque a toalha que eu vejo meu marido se enxugar não molha, deixa geladinha a cama e olha lá. Aí eu fico pensando, aonde está acontecendo isso? Nós, mulheres principalmente, nós achamos que por acaso ser nossa responsabilidade, Verdade. o homem não pode nem viver nela. É, é só minha Como é que casa, né? ousa deixar o sapato fora do lugar? Como é que ousa apertar a pasta onde ele quer? Como é que ousa deixar a toalha em cima da cama? Aí você Da fala, minha nossa, mas ele é louça de folgado, Tatiana. visita. Não é que ele é folgado, ele está vivendo na casa dele. É você que está olhando e falando, a minha casa tem que ser de boneca. É a Porque se minha não for de casa. boneca, não me representa. E aí o Só que as coitado casas nem de vive, né? revista, via de regra, ninguém vive nelas. Porque se o ser humano entrar numa casa de revista, ele já bagunçou a casa. Porque ele vai sentar, ele vai tirar a almofada do lugar, ou ele vai amassar a almofada que de cheinha vai ficar desse tamanho, dessa finura, ou vai colocar um copo em cima da mesa, já tirou a beleza, porque já sujou o vidro da mesa. Então, as casas de revista não tem ser humano vivendo dentro. E muitas das vezes nós queremos ter casas de revista e não permitir que nenhum. O seu filho não pode bagunçar. Seu filho não pode sequer colocar o pé no sofá. O seu filho não pode deixar os brinquedos espalhados. Ele não pode. Não pode por quê?
Porque a casa é Porque tem que ser perfeita. É. Tem que perfeita. ser a Filho, você tem que sua. ser perfeita. Aquele nariz que escorre, nem quando tá gripado pode escorrer, hein? Moleque ranhentinho não pode, né? Troca a Vai roupa do pentear menino esse 300 cabelo. vezes por dia. Caiu uma gota, Vezes. troca a roupa. Aí o criança cresce, fica um chato, milhões de roupas. Você fica, por que esse moleque troca de roupa toda hora? Ué, você ensinou ele desde pequeno. Você falou para ele que ele não podia ficar sujo. Aí a criança faz assim, aí a mãe troca porque é pequenininho, tem que estar perfeito. Aí vira adolescente. Aí sabe o que acontece? 50 camisetas para você lavar que ele mal usou. Aí você fica reclamando que o seu filho não é perfeito. E não é perfeito por quê? Porque você não deixou ele nunca E ele ser. casa com uma mulher que fala: Você quer roupa limpa toda hora? Vai Lava lavar. você! E vai Vai acontecer, lavar. né? Porque eu vou lavar uma vez só por semana. Se bastar pra você, tá ótimo. E ai, se você quiser. Então, a gente cria situações que vão ter desdobramento, assim como Desdobramento. você é desdobramento dos seus pais. Verdade. O bom de tudo isso é que nós temos o espírito que Aleluia. a nossa existência ela é atemporal. Então, se isso aconteceu na infância, Cristo está na sua infância para trazer novidade de vida aqui. Aqui. E na hora de responder, você vai responder aqui, porque aqui foi curado. Mas você já identificou aqui? Para que aqui você responda? Às vezes você se sente tão frustrada pela mãe que você é, mas você já parou para pensar o quanto você reflete da mãe que você teve? Enquanto você odeia isso, né? Aliás, Como você odiava, odeia isso? mas não percebe que tá fazendo a mesma coisa. Gente, socorro, eu tenho que melhorar. E quem não? Você acha que é só você, Pri? Não, Todos quem nós não? temos, né? E Todos nós muitas das temos. vezes eu cresci, quando eu já acho que eu comentei aqui com vocês, eu cresci com uma frase da minha mãe me chamando de neguinha ordinária. E olha que eu fiz cura, foi a primeira cura que eu passei na minha vida, e isso eu estou falando de quase mais de 20 anos atrás. E isso, quando eu ouvi isso, eu entendi que eu não tinha direito de viver. Por Existencial. quê? Porque eu era uma neguinha ordinária. Quem é ordinário não existe. Se não existe, não tem direito de viver. Então eu nunca guardei dinheiro, eu nunca. Nada, 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 nada. Até que um dia o Senhor veio, me visitou e me mostrou, Adriana, você não tem direito de viver. Se você não tem direito de viver, qualquer um faz o que quiser com você. Porque você tá assim, ó, era aquela música, eu deixava a vida me levar, as pessoas me destruírem e eu continuar andando, porque eu não tinha direito a existir, apesar de existir. Quando o Senhor falou isso, e aí ele vem com todo o amor dele e restaura, você começa a fazer o quê? Você vai mudar. E é tão natural quanto você sentir fome e querer comer. A cura do Senhor faz com que você vá vivenciar a mudança sem dor. Tem dor, é? Mas você vai ter que ter a coragem de falar, eu fui zoada aqui, mãe, ó, fui zoada, Deus, zoei quem, ó, essa frase aqui doeu demais em mim, e Deus poderia ter dito qualquer coisa, ele trouxe só a luz. Por quê? Porque tinha coisas que eu que questionava ele. Como é que eu sou tão forte e sou tão burra? Como é que eu sou? Eu digo, eu sempre falava para minha irmã, eu não sou emocionalmente inteligente. Não Ela sempre adianta. fala isso mesmo. Ou eu era muito bruta ou eu era muito ogra. Então eu escolhia nessa aqui, ó, nessa linha. Não tinha Intensidade, linha. né? Não tinha, não sei escolher. Escolher, eu era um ser humano extremamente cruel. Mas o que que eu fiz? Pedi pro Senhor. Ainda sou Ensina. ogra? Ainda sou ogra. Mas agora eu aprendi uma técnica. Coloca amor nas minhas palavras, por favor, porque eu sozinha não consigo colocar, não. Acrescenta a dose que você quiser aí para descer. Eu sempre brinco com o Ricardo, porque o Ricardo é muito romântico. Até a fala dele é mais doce, é mais pastosa. Eu já chego chegando, É, né? puf, Então, quando ele conversa, você pode ver que ele é mais manso, aquela coisa. Eu falo, Deus do céu, só uns 10% disso já estava na média, né, Ricardo? Porque eu não sou, não. Ixi, sou não. é. E o importante é assim, ó, a gente tá hoje, tudo é o narcisista, né? Tudo hoje a gente tá com essa coisa do narcisista. É muito engraçado, porque de vez em quando, eu não sei o que acontece, mas de vez em quando a gente saca algumas coisas da psicologia, da neurociência, enfim, e a gente começa a usar aquilo. No fundo, todos nós temos traços narcisistas. Todos nós somos egoístas.
narcisista. Ter uma patologia narcisista é uma outra coisa, uma patologia é uma outra coisa, mas narcisista nós somos. Se a gente é um pouco curado, nós somos narcisistas. Porque assim, o que que o narcisista quer? Que tudo seja para ele. Ele quer o prazer dele o tempo todo. Ele quer que ele seja amado do jeito que ele quer ser amado. Porque ninguém quer ter trabalho. Eu estou estudando inglês e hoje o professor estava falando assim, ó, sabe qual é o jeito mais fácil de você aprender inglês? E eu fiquei olhando para a cara do cara. Ele falou assim: você nascer sabendo num lugar que é bilíngue. Porque daí você vai se acostumando com as duas línguas. Ele falou: como só 1% da população ou eu nasci bilíngue, ou os pais vão para outro país pequeno, você vai ter que pagar o preço. E é a mesma coisa com a gente tem que pagar o preço de ser curado. Todo mundo queria passar por cura sem dor. Não dá. Não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque o momento da ferida é um momento dolorido. E eu preciso espremer essa ferida. E eu também tenho Sem uma. contar. Fala, Oi? E eu também pode preciso falar. entender que se eu tô num relacionamento doente, eu também sou doente. Não é só o outro. Porque eu aceitei. Ainda que eu seja o que cobra ou o que dá, eu aceitei essa relação. E de alguma forma, porque essa pessoa que cobra é porque ela também já doou pra caramba. Chegou um dia que ela resolveu estabelecer limite, e aí, quando ela estabeleceu o limite, como ela também não tem muito equilíbrio, o que que ela fez? Ela passou a ser aquele que cobra do outro. Então, a gente também precisa perceber o quanto a gente precisa ser curado. Porque todos nós somos doentes. Gente, até postei, acho que hoje no meu Instagram, é exatamente isso. Todos nós somos doentes. E quem não é, e quem é ferido, fere. Quem é curado, cura. Todos nós passamos por esse ciclo da cura e pelo ciclo da doença. Pelo nosso olhar e pelo caminhar com o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo é muito mais difícil. Porque aí a transformação ela é na força. Se a gente tem o Espírito Santo, ela é uma transformação bem mais tranquila, porque ele opera em nós o querer e o realizar. É ele que nos confronta o tempo todo com o pecado, com a justiça e com o juízo. A grande pergunta aqui é: você está se deixando ser curado? Você está se permitindo levar as lapadas do Espírito Santo, olhar para falar: o senhor tem razão, Senhor, preciso melhorar. Porque às vezes a gente só olha para o outro. Todo mundo pode colocar comida na mesa. Peraí, deixa eu fechar aqui. Porque às vezes a gente olha para o outro, é o tempo todo só o outro ocupado. E na maioria das vezes, não é assim. Você já parou para pensar quando Cristo encontrou aquele paralítico e ele perguntou assim: quer ser curado? É uma pergunta óbvia, né? Quer ser Direta, curado? né? Por Direta. quê? Porque o ser curado significa que eu vou te curar. Mas a partir do momento da cura, você não pode ser mais enfermo. As reações não dá mais para ser a de doente. Você vai ter que andar segundo aquilo que você recebeu. Recebeu cura? Vai andar como uma pessoa curada. Porque o que Levanta, Deus pega o faz, teu ele é leito, né? perfeito. É. Pega teu leito e vai entrar para a sinagoga, vai trabalhar, vai. Quando Vai a gente é sonhar. curado na identidade, é aprender a dizer não, é aprender a lidar com a rejeição do outro, é aprender a ser ignorado, é aprender a ser elogiado, é aprender a ser criticado, é tudo É isso. aprender Aí que a a minha gente passa pergunta por solidão também, porque a solidão é faz ficar parte do ser. sozinho, é ter muitos amigos, é ter gente falsa. Aí a pergunta é: querem ser curados? Vocês querem ser curados? É preço? Aham. É preço. É maravilhoso, mas tem preço de sangue. A palavra fala que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Se Jesus, que não tinha pecado, aprendeu padecendo, imagina nós que temos pecados, que falamos tantos nãos para o Senhor, que só vemos muitas vezes a gente aponta o erro do outro, mas não olha para o nosso, que aquilo, né, que Mateus fala, você está preocupado com o cisco do outro, você tem uma trave no teu olho. Gente, nós precisamos começar a olhar para nós, porque assim, ó, Deus não opera nenhuma cura no outro. Deus opera a cura em mim. Se eu acordei primeiro, sou eu que vou ser curado. Foi para mim que o Espírito Santo me despertou e eu aceitei. Eu sempre falo que eu prefiro a dor da cura, porque é uma vez só e depois eu sou livre para adorar a Cristo, do que ser doente a vida inteira e falar, "Ah, é assim mesmo, né? Minha mãe me rejeitou, meu pai me largou, meu marido sei lá o que aprontou, mas aí eu não olho para mim.
Eu tenho uma teoria que eu amo muito, que é do psicodrama, né? Eu amo psicodrama. Acho que Moreno, ele é muito sagaz. E Moreno fala assim, ó, teve alguém que foi responsável pela ferida, a inicial, mas eu sou corresponsável pelo que acontece comigo agora. Enquanto eu era criança, diz Paulo, andava como criança, caminhava como criança, falava como criança. Quando eu cresci, eu deixei as coisas de criança, ou de menino, como Paulo fala. Então, a grande pergunta aqui é: vai ser curado? Começa a se confrontar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou fazer um jejum para que o Senhor me mostre aonde que eu não estou funcionando, aonde que eu não estou sendo curado, aonde que eu estou me permitindo ser roubado ou eu estou roubando. Porque a gente também precisa colocar as duas opções na mesa, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é a vítima e nem sempre a gente é a vítima, muitas vezes a gente é o algoz. E abrir esse jejum para o Espírito Santo para que a nossa carne se cale e o Espírito Santo possa falar. E a hora que ele falar, virar para ele e falar: Senhor, tá bom, o Senhor identificou, agora eu preciso de ajuda para mudar, Pai. Porque eu não sei como é que muda. Eu tenho, sei lá, quantos anos, há tantos anos eu vivo assim. Por onde eu começo? Eu gosto muito de um versículo que ele está lá, acho que em 1 João 2,4, 2 João, sei lá, sempre confundo. Ele fala assim, ó, eu não preciso de mestre, porque o mestre dos mestres habita em mim. E eu entendo que ele está falando isso no sentido da gente entender e aprender as coisas de Cristo. E eu também entendo que ele está falando isso para a gente aprender e entender as nossas coisas. E nós somos corpo, então corpo depende de corpo, né? Assim, quando ele fala que eu não preciso de ninguém para me ensinar, é no sentido de os meus confrontos internos e a quem Jesus, é quem Cristo é, o Espírito Santo que me mostra nesse sentido. Mas a gente está aqui nesse grupo exatamente para isso, para a gente ser confrontado com as nossas verdades absolutas, que na maioria das vezes são falácias e são mentiras. É bem sério. Amém? Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Manda. Por exemplo, assim, é que a minha mãe também tá na live, então você não se sinta mal, mas é só uma pergunta. É assim, por exemplo, um filho, eu, por exemplo, tive menos atenção na minha infância e eu creio que a minha mãe, quando ficou mais velha, nós Cadê também, esse neném? ela se tornou, ela acho que talvez tenha se sentido um pouco culpada pela No situação armário? de Pode falar. ter sido talvez ausente com essa atenção, né? E aí começou a dar muita atenção. E eu me tornei meio mimado, né? Então eu tive falta e depois excesso. O quanto isso é possível, né? A pessoa ela ter essa transformação durante a vida, né? E aí fica pior, né? Porque aí é como se fosse uma dose dupla, né? De dependência, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Mal. O que que ficou mais forte? A falta ou o excesso? Acho que o excesso. Então, é liberar perdão, né? Não, não, eu já liberei Aceitar quanto com. a isso. É. Eu já liberei. Eu tô tranquilo enquanto a isso. Mas é uma dúvida porque, assim, é um pouco incomum, né? Assim, eu acho que é incomum, né? Mas fácil Não, a não pessoa é se não. assim, por Tem Ah, exemplo, não. muitos pais, né? não. Hoje em dia, principalmente, tem muitos pais que eles estão ausentes por bom período e aí, conforme a vida vai se estabilizando, vai realmente trazendo aquele montoado de atenção, de coisas, de brinquedo, para compensar o tempo que não esteve com a criança. Quando o que a criança queria de fato era só pertencer a. E a E aí, pessoa também pode então aí no melhorar no caso, processo, né? Ela é, pode É. entender no processo. mas aí no caso, por exemplo, o que doa e o que recebe acaba não se tornando um padrão assim, um padrão definitivo, né? Isso pode mudar, né? Pode, Assim, com a a pessoa, cura pode. Com a cura sim, pode, senão não. Só vai com, piorar. Só vai piorar. Por quê? Porque a pessoa que é abusada vai cada vez mais se diminuir e cada vez mais adoecer, e aquele que é o abusador cada vez vai se sentir maior, até que não vai ter mais nada para pegar dessa aqui, ele vai para outra. E Vai larga essa procurar aqui outra. destruída
e a tendência é que esse ciclo se repita. Você pode ver isso muitas vezes assistindo um telejornal. Ah, a moça que morre lá, tô no extremo, tá? Do feminicídio. Vai ver os relacionamentos delas? Apanhava, Em apanhava, apanhava, todos. apanhava, tem filho de cada homem, foi abandonada, e aí vai. Então, se Cristo não entrar, a história vai se perpetuando. O ser humano é É Cristo cíclico, quem né? vai fazer É. toda a diferença. Se a gente deixar, porque ele tem tudo e ele é disponível. Mas, assim, ele É. também, a gente ainda na graça podemos escolher não fazer. A gente só não entende que isso é péssimo para nós, mas a gente pode estar na igreja e não querer ser curado. Eu lembro de uma situação uma vez, eu sou ministra de cura há mais de 20 anos, né? Agora que eu não estou mais fazendo isso, mas enfim. Eu lembro de uma pessoa que ela tinha sido molestada por alguém muito próximo da família. Nós sentamos para fazer cura, nós conversamos, ela trouxe essa situação. Eu falei, escuta, você vai liberar perdão pro cara? Ela falou, não, não vou liberar perdão para ele. Eu falei, não vai por quê? Ela falou, porque ele me molestou. Eu falei, ok, eu entendo, mas você está em Cristo. Essa situação já se passaram mais de 20 anos. Não, não é justo. Não é justo. Dali para frente, a identidade dessa pessoa se perdeu totalmente. Eu vi isso acontecer com muitas pessoas, porque as pessoas, mesmo estando em Cristo, não quiseram aquilo que Cristo entregava, porque não achava justo. E aí, se eu não quero ser transformado, o Senhor não me transforma aqui na terra. Mas haverá um momento que a gente vai ter que conversar. A gente vai ter que conversar. Ah, alguém colocou aqui, né, que Sim. quando o pai e a mãe o faz de um bode expiatório, tudo isso Uhum. causa destruição Nossa, mesmo. muito grande. Porque a criança vai se sentir não pertencendo a ninguém e sendo um jogo na mão dos pais. Isso destrói. Uma das coisas que destrói um filho é dormir com o pai no quarto, com a mãe no No quarto. quarto, é. Isso destrói a identidade do filho. Quem mais? O Teve filho uma outra ser o pessoa que melhor amigo perguntou. dos pais, mãe É, é. confessando para filho que vive com o pai, principalmente na fase de criança e adolescente. Mãe contando para o filho tudo que o pai faz de errado, o pai contando tudo que a mãe faz de errado, porque também é um bode expiatório. Isso também detona. Por quê? Porque essa criança não tem estrutura para suportar. Como esses pais não têm amigos, eles usam o filho. E isso destrói o ser humano de um jeito assim, ó, absurdo. Absurdo, Teve é alguém que triste. perguntou aqui também, no passado eles foram ausentes, no presente eles são mais presentes Presentes. e eu me sinto com falta. Isso é falta de você realmente ressignificar essa Hum. ausência. Se eles são tão presentes, e provavelmente você está muito mais madura, e os seus pais também, conversem com eles, para você poder ressignificar essa ausência. Porque se eles foram ausentes, foi por um motivo. Como a criança não consegue discernir o que é uma coisa da outra coisa, a primeira coisa que a criança vai sentir é: não sou importante. Por não ser importante, meus pais não me amam. Por não me amar, eu estou sozinha. Quando que na fase adulta você os seus pais conversando com você vão te dizer: olha, naquela época a gente estava quase passando fome, precisei sair de casa. E é ressignificar dentro de você uma situação que, quando criança, você entendeu. A criança, ela é preta no branco, não tem cinza. Então, não queira lidar com as feridas da infância que é com a mente de adulto. Você não vai conseguir. Você vai precisar reconhecer que essa ferida ela existe para que o adulto consiga ressignificar isso aqui. É aquela coisa, por exemplo, você teve uma festa de aniversário, você era pequenininha, você queria muito que seu pai estivesse e ele não foi na sua festa. Ele não foi por quê? Na sua cabeça, não importa por que ele não foi. Na sua cabeça, ele não foi ou não, ou um tio ou um amigo, vamos colocar só o pai e a mãe a princípio. Não foi. Ele estava doente, ele podia estar internado, ele podia estar trabalhando, ele podia ter N coisa. Mas a Mil criança vai coisas. entender: meu pai não foi, não sou amada, não sou importante. Porque se eu fosse importante, no meu aniversário ele viria. Ele estaria aqui conosco. E não importa vir à noite. Por que que o senhor não veio na hora do bolo? Por que que o senhor não veio na hora do cantar o parabéns? Era meu Aí o pai pode aniversário. falar, mas o pai não é importante. E o problema é que na nossa faixa etária, aqui um pouquinho mais novos, os pais não conversavam com a gente. Era só a vida ia acontecendo. Uhum. E ela acontecia. Hoje a geração de pais tem a tendência de dar um pouco. Hoje a geração está errando. Por quê? Porque fala o que não é devido. É. A nossa geração
nós não sabíamos de nada. Eles não conversavam. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque não. Tô Eram as mandando. Eu respostas. mando e você obedece. Agora se conversa muito. Seu pai é um mentiroso, seu pai é um maligno, sua mãe é uma sem vergonha. E isso vai também destruindo. O É. falar muito e o falar pouco destrói. O conversar a verdade é sempre o caminho para você. Ser para você que tenha filho, conversa a verdade. Fala a verdade. Na linguagem que a criança tem dois aninhos, conversa na idade da criança 2 aninhos. Se a criança tem 11 anos, conversa na idade que tem 12 anos. Não tem problema. Mas A criança conversa, né? entende, porque o que ela não entende, ela percebe. O que ela percebe, ela deduz. E o que ela deduz, ela vai deduzir o É um que ela, problema. no, no cognitivo dela, a limitação que ela tem. É. Até os cinco Então, anos, a criança é só sentimento, ela não só. consegue elocubrar as coisas racionalmente. A criança só sente e guarda, sente e guarda. A partir dos 5 começa o desenvolvimento cerebral, mas até os 14, essa criança ainda tem dificuldade de entender as coisas. Então, você tem que ter misericórdia com você. É, Por quê? com Porque você. você aprendeu muitas coisas por osmose. E essa osmose, ela está errada. O ambiente não era bom. Então, vamos lá? Vamos olhar, encarar. De fato, eu tenho essa deformação, de fato, eu tenho essa limitação. Senhor, entra na nossa história e Ajuda. muda a minha realidade. Me faz enxergar as coisas direito. A gente conversa muito, né? A gente mora na mesma cidade, eu e a Adri, a nossa outra irmã mora longe. Então a gente conversa muito. E hoje nós somos muito mais maduras, a gente consegue enxergar muitas coisas que a gente não enxergava, porque ninguém nunca nos contou. A partir do momento que a gente começou a crescer em Cristo, ele começou a nos confrontar com muitas coisas. E é engraçado que às vezes ele confrontava a gente em lugares diferentes, momentos diferentes, e aí depois a gente ia conversar, os confrontos eram parecidos, porque a gente veio do mesmo núcleo familiar, a gente passou por algumas coisas. Como eu sou a mais velha, tem coisas que doeu muito em mim que não era na Adri. Eu tenho marcas de infância que a minha irmã não tem. Porque ela não viveu o mesmo ambiente que eu vivi, ela nasceu 5 anos depois, então um ambiente diferente. E aí a gente tem respostas diferentes para a mesma coisa. Somos pessoas totalmente diferentes, né? A gente é o oposto uma da outra, mas a gente se entende, graças a Deus, em tudo. Mas assim, só que nós passamos por coisas dentro do nosso núcleo familiar que a gente, em Cristo, a gente conseguiu amadurecer, olhar a coisa. Nossos pais mesmo. A gente tem um tratamento para os nossos pais, porque nós somos abandonadas desde criança. A gente, enquanto a gente tinha nossa avó cuidou de nós. A partir do momento que a nossa avó foi embora, a gente teve que se cuidar. Minha mãe saía de manhã, voltava à noite. Então, assim, a gente tinha que cuidar de tudo. A gente tinha que ser a dona da casa. E se a casa não tivesse exatamente como tinha que ser, nossa, a gente apanhava que nem gente grande. E aí a gente precisou, em algum momento, ressignificar tudo isso, olhar para nossa mãe, e a minha mãe fica muito triste, porque hoje ela é convertida, hoje ela é outra pessoa, né? Uma série de coisas. E esses dias a gente teve uma conversa muito séria com a minha mãe, e minha mãe ficou muito brava. E aí eu sou a mais estouradinha nesse processo. Eu falei, mãe, você pode até ficar brava, mas você precisa reconhecer o teu erro. A senhora errou feio com a gente. E a senhora precisa reconhecer o teu erro, porque é importante para nós que a senhora reconheça. A gente te ama, a gente te respeita, nós caminhamos com a senhora, mas a senhora precisa olhar para aquele passado e olhar o que você fez com a gente. Por misericórdia de Cristo, nós não somos as pessoas que a senhora abandonou. Pela misericórdia, mas a senhora precisa reconhecer o seu erro. Aí ela chorou, ficou brava, tudo, mas depois dessa conversa, a nossa relação melhorou em muitas coisas. Mas nós precisamos ter essa conversa com a minha mãe. Com meu pai não dava, porque meu pai era uma criança de 70 anos. Nós nunca conseguimos ter uma conversa com meu pai, porque meu pai, ele, nossa, era um negócio muito louco. Ele morreu, a gente não conseguiu ter essa conversa com ele. Mas com a minha mãe, a gente sentou, sentamos todas, nós somos três, né? Três mulheres. Sentamos e conversamos com ela. Falei, mãe, senta aí que a coisa é muito séria. E foi muito importante para nós. Somos todas mulheres, né? Adultas, né? Já balzaquianas de tempos. Mas foi uma conversa importante. Muito importante para ela entender o que ela fez com a gente e para ela entender também que ela tinha responsabilidades, ainda que nós já tínhamos liberado perdão e tudo mais. E foi muito bom, porque depois disso acho que a gente ficou mais unida até, né, Adri? A gente Eu ficou até acho que mais sim. unida, né? A Déia Cadê a quer fazer Déia? uma pergunta. Tô procurando ela aqui para Oi, Déia, pode falar. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo? tudo. Vocês falando sobre esse assunto é bem interessante. Esses dias aconteceu exatamente isso comigo. Eu voltei a falar com os meus pais, né, depois de 6 anos, e eles amam de paixão a Charlotte, assim, todo o amor que eu não recebi, eles dão para ela, sabe? É Amém. impressionante isso. Não, não é E impressionante, é muito mais fácil.
Porque na tua época eles tinham que te cuidar. A Charlotte é só mimo, querida. Todo avô é É, muito melhor que o pai e mãe. A gente precisa entender isso também. O avô é delicioso. Ele não tem obrigação. sim, sim, sim. Aí ela tava muito, minha mãe tava falando muito pra mim assim o seguinte: "Ah, filha, mãe de família tem que ser forte, né? Você tem que Uhum. ser forte, você tem que ser forte". Pegando muito nessa tecla que eu tinha que ser forte, que Uhum. mulher tem que ser forte, que não sei o quê, que minha mãe é meio que a matriarca, né? Ela, ela que domina, assim, né? Ela é muito mais forte que meu pai. Ela Tá. administra, né, a vida dos dois. É nesse nível. Entendi. E aí eu fui, aí eu fui e falei assim para, aí chegou um ponto que eu não tava aguentando mais esse tipo de, ai, você tem que ser forte, você que tem que ser forte, sendo que eu passei muitas coisas nesses 6 anos, né? E Deus me sustentou em cada uma delas. E aí eu expliquei o que eu passei, né, nesses 6 anos, toda a dificuldade que eu passei com meu esposo, tudo que eu passei, né, na minha gestação, no meu parto, né, e que tudo que eu passei foi Deus que me sustentou. Eles não tiveram nesses 6 anos comigo, então foi 100% Deus que esteve, me deu livramento, me deu conquista, me supriu, né, me reergueu, e aí chegou um ponto que eu comecei a contar os detalhes das coisas, que meu pai interrompeu a minha mãe, né, e falou assim: "Filha, tá bom, me perdoa, esquece o que sua mãe falou, me perdoa a gente por estar falando isso, porque a gente não imaginava, né, o quanto você é forte, É isso. o quanto você mudou, a gente não imaginava, você passou por tudo isso e o quanto você se tornou uma mulher forte. Então nos perdoa por isso". E o assunto acabou. A partir disso, a minha mãe começou, depois dessa reaproximação, ela estava olhando muito para mim com o nariz empinado, sabe? Ah, tá vendo? Veio com o rabo entre as pernas depois de tanto tempo, como eu falei que viria. Depois de tudo isso que eu contei para ela, que eu passei, automaticamente a visão dela mudou completamente. Esse É. nariz empinado sumiu. Ela realmente se tornou a minha mãe, entendeu? Ela realmente começou a mandar mensagem para mim, que antes era assim: "Ai, como tá minha princesinha? Ai, que não sei o quê". Aí hoje não, ela pergunta: "Como você tá, filha? Tá conseguindo se alimentar bem? Como que tá você? Como que tá o seu esposo?". Então, hoje a minha mãe está sendo mãe, mas depois dessa conversa, eu tive Precisa que falar, ter. é, eu tive que dar nome aos bois. Eu não queria, né? Porque tem coisas que eu preferia não conversar, mas o Espírito Santo me incomodou e era exatamente o que eu precisava, né? E eu vi Os frutos nossos do que pais têm vocês a estão falando. tendência de ver a gente como as crianças que sempre fomos, de olhar tudo aquilo que a gente fez de errado na infância. Nossos pais têm a tendência de não nos ver crescer. Então, para eles, você ainda era a menininha que aprontava todas, segundo eles. E aí a Uhum, conversa alinha a nossa idade, alinha a expectativa e alinha sentimentos. É claro que nem todo pai tem maturidade para conversar. Graças uhum. a Deus, no teu caso, eles ouviram, entenderam e ok. Mas nem todo pai tem maturidade para conversar. Mas que bom que você conversou, 10. Isso também foi muito importante para você se posicionar. Isso foi muito bom. Bem legal, glória a Deus. Tá bom. Obrigada, amore. A Jéssica quer A fazer. Jéssica, peraí que eu vou chamar. Peraí, pode falar, Jéssica. Se puderem abrir o vídeo, é legal para a gente ver vocês, né? Jéssica, Agora tá saindo, né? É que eu sim. tô aqui no quarto escuro com o Ah, pequenininho. tá bom. Se ele falar também, não liga não, tá? O pequenininho tá aqui. Não é bem uma pergunta, mas é mais um direcionamento, né? Se vocês puderem me dar. Tá. É, assim, meu esposo é uma pessoa muito boa. É um homem muito bom. É um pai maravilhoso, não tenho o que reclamar dele. Só que nosso relacionamento acabou que tiveram alguns problemas, ele acabou me traindo. E eu achava que ele era o culpado de tudo, né? Até que eu fui e ficando em casa sozinha, eu conversei com Deus, comecei a me aproximar de Deus e vi tudo aquilo que eu fiz de errado, que Tá. era justamente essa questão da dependência. Hum. Meu esposo é militar, então conforme Ixi. eu me casei, eu larguei de tudo, assim, eu parei de estudar, eu parei de estudar para concurso que eu fazia, então me perdi e comecei a viver a vida dele. Eu vivi só ele. Então, tudo dependia dele. E aí começou toda aquela situação que vocês falaram, de cobrança, de
de Ciúmes, né? acusação, ciúmes, brigar, inclusive com a família dele. Foi assim, eu vi que eu realmente, a vilã da história era eu. E assim, nós voltamos e coisa e tal. E aí eu me deparo que eu tô voltando a essa situação. Que eu não parei de. Eu não. Eu hoje, por exemplo, eu reparei essa situação. Eu fui almoçar com o pessoal do meu trabalho, nós trabalhamos juntos, e eu fui almoçar sem ele e eu me senti extremamente culpada, sendo Ai, que ele meu não me culpa Deus. de nada. Entendi. É você, né? Sou eu. E assim, eu tô fazendo acompanhamento psicológico, terapêutico, Legal. é... mas é isso que eu queria, um direcionamento. Já tô, eu já tô tendo, mas é sempre bom ter, né, alguma outra direção. Na verdade, ela vai te levar para você descobrir quem você é, né? Porque isso é uma insegurança que está ligada na tua identidade. Por que que você colocou ele nesse lugar tão especial? Porque foi você que colocou. Por Sim, que que você fez dele a tua vida? Por que que você fez dele o teu Deus em alguns momentos? E aí, provavelmente ela vai te levar. Mas essa é uma conversa também que você precisa ter com o Espírito Santo. Porque é muito provável. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, né, para as pessoas, assim, ó, quem está sentado no trono de Cristo na tua vida? Tem um lugar na nossa vida que é o trono de Cristo, que ele precisa ser o Senhor absoluto. Todas as vezes que eu vivo para uma pessoa, eu tirei Cristo do lugar dele e coloquei uma pessoa. E na maioria das vezes, Jéssica, eu preciso pedir perdão ao Senhor, tirar essa pessoa desse lugar de máximo, né? Colocar ele do lado e falar: Senhor, ocupa o trono, ocupa o trono. Os meus sentimentos são para o Senhor, a minha vida é para o Senhor, minha inteligência é para o Senhor. Ele é o meu marido, eu amo, eu honro, mas ele não é mais o meu Deus. E isso é um processo espiritual muito mais até do que terapêutico. Faz sim, sim. sentido? Faz sim. Então, tem essa conversa com o Espírito Santo, ele vai te direcionar a você fazer isso. Tirar teu marido deste lugar, né, que você colocou ele tão elevado e botar ele do teu lado como um homem. Que bom, graças a Deus que ele é maravilhoso, tudo, mas vai melhorar o relacionamento, porque daí você vai parar de cobrar dele ser perfeito. Não, É isso, é sua exatamente, vida, né? é É isso. sufocar. Tudo que acontece de ruim vira um problema gigantesco. É, porque você quer que ele seja E perfeito, e ele não é perfeito, ele exatamente, é um ser normal. Mas em algum exatamente. momento, no começo da relação, você precisava de alguma coisa, esse cara veio e preencheu. Quando ele preencheu, você falou: é isso. Todas as soluções do meu É, problema é isso. E não é. Então você precisa tirar eu ele desse lugar. procurava, eu procurava poder ter meu filho, né? Que eu tive Hum, problema de saúde, eu tive um tumor de ovário, suspeita de câncer, então hum. foi. E aí eu cheguei pra ele e falei, comecei a namorar com ele e falei, eu preciso casar e ter um filho. Ele falou, então vamos embora. E aí larguei tudo, Pois tudo, é. tudo, tudo, Literalmente tudo, inclusive você, sua tudo, vida, seus desejos, você largou tudo, tudo. Então, você precisa absolutamente tudo. resgatar. Espiritualmente, você faz assim, então, ó, você pede perdão ao Senhor por ter feito seu marido teu ídolo, tira ele do trono de Cristo, coloca Cristo lá e espiritualmente você fala: eu tomo a minha vida de volta. O meu marido, você fala o nome dele, é uma bênção, mas ele é o meu marido. Eu, Jéssica, sou dona da minha vida e entrego a Cristo. Você vai estar mudando o senhorio da sua vida, Jéssica. Você Tá vai bom. Muito perceber que até obrigada. esse sentimento de ele é meu, ele é só meu, vai mudar pra caramba. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada, imagina o bebê falando. E Peraí, a Jana. Janaína? Agora é a Jana, né? Peraí, Jana, deixa eu trazer você pra cá. Pode falar. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo A bem? paz, tudo bem, e você? Tudo, eu acho que eu nem vou escrever mais um livro sobre a minha vida. Eu acho que você já, já te escreveram a minha vida aí. Ai, vai virar plágio. Tudo bem. Escuta, eu queria um esclarecimento que vocês falaram, vocês mencionaram, dos problemas que a criança tem, né? A maneira como a criança vê é toda sentimento, ela vê as situações com sentimento, ela não Sim. consegue elaborar, né? Não. As situações, ela não consegue entender assim como nós entendemos. Como a criança vê a mãe, por exemplo, alcoólatra? Qual é o sentimento que ela tem quando vê uma mãe alcoólatra? Na maioria das vezes é vergonha sem limite.
E abandonam Uhum. Tem um completamente. processo O abandono. chamado, ele chama abandono assistido, que é quando os pais estão em casa, mas não funcionam. E esse abandono assistido, ele gera na criança um processo de frustração enorme. E essa frustração comunica sempre duas coisas. Uma é nem começa porque não vai dar certo, e a outra é tudo que você fizer vai dar errado. Entendi, entendi. Então, esse adulto, ele precisa passar a trabalhar essa situação, Sim, Essa esses dois situação. pontos aí. A É porque frustração, quando criança você se viu sem ninguém. sozinha. sim. Você não tinha ninguém para você contar, porque uma mãe que é alcoólatra, ela te traz vergonha, ela te traz insegurança, ela te traz literalmente uma sensação de que você não pertence a ninguém e é você por você mesmo. E aí Olha você só. depende do caminho que você vai. Você vai se tornar uma pessoa extremamente dura, extremamente orgulhosa. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de mim. Se eu tenho que cuidar de mim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo a perder com coisas bestas. O que que é coisa besta? Principalmente são as emoções. Para aquele que cresce sozinho, e tendo que arregaçar a manga e viver, não dá Ele é tempo de ser duro. mole. Não É. dá tempo de eu olhar para mim e chorar. Então eu não vou olhar para mim, eu vou passar por cima de mim em muitos aspectos. Por quê? Porque eu tenho que viver. Uhum. Mas também não pode ocorrer que essa criança passe a se achar sempre salvador da pátria, aquele que vai salvar aquela mãe daquela situação, aquele que vai eh, se tornar É o motivação filho para mais aquela velho? mãe. É o filho mais velho? Não, filho único. Ah, então é o mais velho, só tem ele. Então sim, sim. Depende, tinha mãe, tinha pai ou era só a mãe? Não, tinha pai também, mas o pai trabalhava e tal, era o provedor. Aí tem que ver como é que o pai lidava com você, né? Como é que o Uhum, pai lidava com a lidava com pessoa. você? Porque o pai pode falar, ô princesinha, você agora é a mulher da casa. Você cuida da Você vai ter que casa. cuidar da sua mãe, vai ter que cuidar de tanto, nanana, porque sabe que sua mãe é alcoólatra. Sua mãe bebe, ela pega, ela fica dormindo, que não sei o quê. Então, filha, é só você e eu. O que que você vai fazer? Você literalmente vai viver o papel da mãe, resgatando a mãe, porque eu preciso cuidar dela. Aí inverte o papel, você passa a ser adulta e a mãe é a criança. Mas quando é menino? Hã? Quando é um menino? Depende do que o pai trouxe para ele. E Porque o aí, menino pode falar assim: olha, filho, ô filho, você é o você é homem o da homem da casa. casa. O papai O pai sai. o papai vai sair para pegar dinheiro, para poder comprar, para fazer comida, pagar as contas. Você precisa cuidar da mamãe, porque a mamãe precisa de ajuda. Você cuida da mamãe pro papai enquanto o papai trabalha? E se esse pai não fala nada pro menino? Nesse estilo, assim. Tipo, o Depende, ele pai pode falar realmente é desse pai. jeito, ó. Pô, você não cuidou Ah, da sua mãe? Você não viu que a sua mãe estava bêbada? Você não fez nada? Só foi pra escola e voltou? Pô, assim não dá. Eu trabalho pra caramba e você não é capaz de cuidar da sua mãe e dessa casa? Que homem você é? Esse pai Hã? sempre vai Que homem você é? comunicar, Jana. Ou vai comunicar no amor ou vai comunicar na dor, mas sempre vai É. comunicar. Porque ele está responsabilizando a criança por uma coisa que não é obrigação dela. Sempre vai comunicar. Porque a gente sempre procura alguém para explodir na nossa raiva. Se a mulher está embriagada, ele não tem muito tempo para. Não tem como conversar com ela. Então ele vai jogar a culpa em outra pessoa. Até porque ele E não dá ele mas, também. conta. mas Ele- assim, e a criança com. Mas a pessoa, a mãe, foi alcoólatra até mais ou menos a criança ter uns 5, 6 anos. O menino, tem mais ou menos até uns 5, 6 anos. Esse pai, chegando em casa, ele trabalhava, tal, mas tinha a babá, vamos dizer, pessoas que cuidavam da criança. Eu É digo muito assim, nessa difícil. fase aí, É muito dos Janaína, 5, 6 a anos. babá Ah, nunca vai substituir a mãe. Porque a ah, criança sabe que babá é uma coisa, a outra coisa é a mãe. Por que que minha mãe uhum, bebe tanto e não me dá atenção? O que eu tenho que a minha mãe não cuida de mim? Aí o que que essa mãe conversava com uhum, esse menino? Essa mãe conversava com esse menino. O que que essa mãe uhum. dizia para este menino? Não dizia nada, só cuidava dele, assim, tipo, trazia, procurava deixá-lo sempre limpo, com a roupa organizada, ir para a escola no horário, essas coisas aí. Ah, e aí eu pergunto para você, quais são as feridas desse homem, então? Diz pra mim.
Aí eu não sei. Porque tudo é Aí muito é Você é relativo, contigo. essa mãe? né? Você é essa mãe? É isso? Não, eu nunca não tive a felicidade de ter filhos. Eu também não. Mas aí conta pra mim, então, como é que você tá fazendo a presunção de uma situação que você não. Da onde você tá tirando essa história? Não, eu conheço a pessoa. Então, você Eu agora sabe conheço. o que você faz? Agora você Aham. vai sentar e observa as feridas. Veja como ele reage. Veja se ele é maduro, se ele não é maduro. Vai, agora senta e observa. Já que você conhece a história, veja as feridas. Aham. Aham. Procure identificar as feridas. Como é que ele trata as mulheres? O relacionamento dele é bom? Ele namora? Ele tem dificuldade? Como? Vai agora observar a vida do cara na fase de adulto. Você vai ver se ele é sadio ou se ele não é sadio. Aí você consegue identificar as feridas. Observa É. as falas. Você vai ver. É. Senta, observa e você vai falar: aqui, 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 tem. Aham. Mas assim, eu de fora, eu posso, como assim indicar, porque o certo seria indicar uma terapia, indicar É isso alguém mesmo, é. Mas lá, aí né? você vai ter que identificar uma enfermidade, porque uma pessoa que é sadia, você vai falar, ele faz a terapia. Ela, sou louco? Por que eu vou fazer terapia? Então você vai ter que explicar, né? Desde a primeira pessoa vai ter que dar abertura É para você. para Tem você caso que a poder gente só virar para ora. ela e falar, olha, tá zoado o bagulho aí, hein? Agora, se é uma pessoa que você nem conhece, assim, não tem muita intimidade, ele não te dá abertura, você vai chamar o cara para fazer terapia, vai mandar o cara fazer terapia, ele vai voltar com uma voadora em você e acabou. Não é assim não. Não, é amigo desde a Ah, então infância. você aqui tá olhando com um olhar romântico para ele, não tô dizendo que você gosta dele, não, não é isso que eu tô te dizendo, não. É que você tem Aham. tanta proximidade que você não identificou as feridas. Na hora que você identificar as feridas, você vai ser mais assertiva. Eu fui vendo isso que vocês foram falando aí, e foi vendo a memória essa pessoa, entendeu? Foi vendo, eu fui Sabe um caminho que é legal? identificando ali. Sabe um caminho que é bem legal? É assim, ó. Conversa com ele. Meu, eu tava numa terapia outro dia e as pessoas começaram a falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Mas não fala que você identifica, porque quem tem que fazer é a pessoa. A gente ora antes Sim. e fala para a pessoa: Nossa, eu vi tão legal. Eu vi um. Elas estavam falando sobre isso, eu descobri isso, eu vi isso. Isso sempre ajuda muito. Sempre ajuda muito. Porque eu não sou direto Uhum. com a pessoa. Aí quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo, eu só faço a denúncia daquilo que eu conheci. E aí ele chega Aham. nas conclusões dele. Às vezes, Aham. a gente quer curar as pessoas no forceps, né? Mas não funciona assim. A cura é um processo de Sim, desejo. sim, Eu tenho que desejar sim, ser curado, porque a cura é uma coisa muito sim, dolorida. E se eu não quiser, eu não sim, vou pagar o preço de ser curado. E muitas vezes, para nós sim, ser cristãos, orar é pouco. Cara, não é. Orar, na maioria das vezes, é sim. tudo que a gente pode fazer para derramar amor na vida de uma pessoa. Amém. Então, faz Amém. assim que eu acho Agora, que vai funcionar. outro detalhe, aí já é um lado familiar. Crianças que estão sendo criadas nesse ambiente tóxico. E aí, pior, pais dependentes químicos. A gente É, só ora, Juna, que você vai fazer o quê? Você vai tirar as crianças de lá? Não tem muito o que fazer. não, Porque assim, ó, se a gente não tá. tem. Assim, não é nossa, às vezes é nossa família, às vezes é nossos filhos, mas eles são adultos. O que nós podemos fazer é Tem. orar. Nós só podemos pedir para que o Espírito Santo vá lá, porque só ele tem o poder de convencimento. Muitas vezes a gente entra em guerras familiares que não nos dizem respeito diretamente, porque a gente está enxergando Aham, um problema que as pessoas não enxergam. Se a pessoa não enxerga um problema, não existe um problema. Aí é só aham. precisa olhar. É dependente químico, mas é aquele que abandona as crianças, que fica babando, que sai pela rua na quinta-feira, só volta na outra quinta-feira, é isso? É Porque se aquele que for, vai. é Não, aquele que caso de vai e volta. conselho tutelar. Aí a Não, é advogada aquele que vai falando. e volta para casa. Vai e volta para casa, mas volta para casa Mas drogado. então, deixa as crianças sozinhas? É como se tivesse, né? Porque tá drogado, tá fora de si, as Então, pessoas estão mas fora de si, aí a mãe também. Sim, os dois são sim. conselho tutelar. Básico. Porque você tem que preservar essas crianças. Você está preservando os adultos e destruindo essas crianças. Ah, mas estão com os Uhum. pais. Está com o pai. Quem é drogado é drogado. É raro um drogado ter um momento de Lucidez. lucidez. Uhum. E Mas a eu questão do oraria, né? Eu oraria antes de fazer qualquer essa, coisa.
Sim. Ali, junto com a conselheira tutelar. Olha comigo. O teu lado advogado é mais forte. Mas eu já tenho orado já há muitos anos. Há muitos anos. Vai, Ok, mas então é. vai buscar Elas essas só vêm se crianças, vai arrastando ajudá-las. ali. É Vai complicado. ajudá-las. Vai ajudar, vai no conselho tutelar e busca ajuda. Não tem um familiar que possa pegar essas crianças. Então, Jana, você precisa. Não tem. Pega Não você pra tem. ela, pega você pra É, isso que eu ia elas. falar. Tá tão incomodado, pega você. Pede pra cuidar E deles. agora eu com 60 anos, minha amiga. Difícil, hein? Então. Agora eu não encaro mais isso, não. As Então, sei crianças. lá. Pergunta pra Deus o que ele É. quer que você faça. Então ele É, deve ter porque uma se Deus te saída. mostrou, te quietou, É, segura é, que o fio é teu. pois é. Eu sempre pergunto, Senhor, por que que o Senhor me deu essa informação? O que que Precisava o Senhor dela. quer que eu faça com ela? Porque sempre tem alguma coisa que eu tenho que Hum. fazer, né? E às vezes não é o que eu gostaria, não. Ah, É. Mas, então, ah, Rojana, é buscar aí, porque se tem quietação, é porque tem um propósito, Vai perguntar pro teu tá pai o que bom, que ele quer amém. com isso. tá bom? Amém, amém. Então tá. Brigadu. Fique com Nadinha. Jesus Nada. aí. Amém. Beijos. Tchau. Outro. Oi, Bárbara. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? É, bem, eu queria tirar uma dúvida, assim, não, né? Mas, assim, só para confirmar, a pessoa, então, que tem essa dependência emocional, geralmente ela vai acabar procurando um abusador emocional, então, também? Porque ela poderia procurar uma outra pessoa normal que identificasse isso nela e ajudasse, né, de alguma maneira. Porque assim, ó, Mas alma geralmente, doente. Janaína, É, peraí, Cida, é a Bárbara. geralmente, Bárbara, uma pessoa doente, quando encontra um sadio, ela sufoca tanto esse sadio, ela sufoca, 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 que a pessoa abandona. Dá conta. É muito difícil um doente com um sadio. Muito difícil. Até existe, até determinado ponto. É um relacionamento que a pessoa sadia, ela vai até onde ela aguentar. O Aí ela limite já tentou dela. de tudo, já tentou cuidar, já tentou, sabe? Já tentou dar oportunidade para a pessoa melhorar, fazer tratamento, para fazer tudo. A pessoa não mudou, ela vai embora. Entendi. Literalmente. Porque senão ela Acaba também vai largando, né? adoecer. Porque muitas vezes o que acontece? O É. sadio adoece, porque ele está ultrapassando todos os limites dele, ele está entrando em todos os processos de abuso. E aí ele tem que pôr o limite, porque senão ele vira um doente. E por Esse é isso que o fica nesse círculo, então, e a pessoa tem que saber identificar e procurar a cura mesmo, né? ajudo. Por isso que a cura sempre sou eu, né? Olhando para as minhas dores, buscando no Senhor cura. Porque daí eu consigo olhar as coisas sobre outro ângulo. Por exemplo, quando eu sou curado, tem algumas pessoas que, quando se aproximam, você fala: essa pessoa não é boa para mim. Eu não quero voltar nesse padrão, então esse relacionamento não é legal. Você já sai fora, você nem fica. Mas se você tá doente, aquela pessoa te atrai. Sabe assim, é como se fosse ímãs de polaridade diferente. Aquela pessoa te atrai, aí você fica apaixonado, porque é a doença atraindo o outro. Por isso que o Senhor fala que a gente precisa ser curado da nossa mente. Mente curada vai buscar outro nível de relacionamento. Tá bom, complicado, né? Mas Um obrigada. pouquinho. Mas sabe o que é bom? Em Cristo tem saída. Essa é a melhor coisa que eu Oh, posso te glória a contar. Deus. Verdade. Ai. Mais alguém? Podemos encerrar? Que nós já ultrapassamos o limite aqui. Já passamos dos limites. Já passamos. Verdade. Eu Vamos posso orar? fazer uma pergunta? Claro. Dona Carmen, no último minuto. Mas tem que Eu ser devia deixar a rápido, senhora. rápido e direto, hein? Por causa de que a pastora Fati falou da cura na mente, né? Hum. A gente observa algumas coisas que a gente ouve na nossa relação com Deus, e uma delas é de que existe uma guerra na mente que é um capacete de bronze. O que significa isso em Aonde você arrumou relação... isso, camada de bronze, mulher? Eu ouço muitas pessoas dizendo que tem muitas pessoas que têm um capacete de bronze, que é Camada uma de... mente... Cauterizada, é. Capacete de bronze é uma mente cauterizada. Porque Isso. assim, ó, o bronze sempre representa o humano, né? A parte É, a humana, humanidade, a a parte mais humanidade. podre, na verdade, É. né? Então, quando a pessoa fala que tem um capacete de bronze, é porque a mente dela é uma mente cauterizada para as coisas do Senhor. Isso quer dizer todas as crenças limitantes que um ser humano tem, que agora eu vou falar a linguagem dos coach, mas crença limitante é tudo aquilo que te limita de viver uma vida, uma identidade perfeita, é óbvio. Então, dona Carmen, quando eu tenho uma mente que ela é dura,
Significa que as minhas crenças, elas são tão fortes que é o que a Bíblia chama de sofismas. Os sofismas Hum. são literalmente essa dureza, esse pensamento que ele é tão cauterizado, ele é tão duro, que realmente, enquanto a pessoa não permitir ser quebrantada pelo Espírito, ela vai repetir o mesmo padrão de comportamento. O mesmo padrão sempre, sendo de Cristo, pertencendo a Cristo, e a mente dela não muda. Por quê? Porque ela não permite que a palavra penetre e vá desfazendo os sofismas, os enganos, as mentiras, tudo isso. É porque como eu vim de um vínculo, né, de que existia muito mais viver as coisas no automático, então não existia perdão, não existia amor. Então isso eu acho que faz com que a mente ela fica Cauterizado. cauterizada. Também Então tem eu muito a ver tenho com essa percebido mente isso também e fica eu tenho cauterizada. clamado a Deus para trazer saúde na mente, como você terminou de falar agora. Essa cauterização Porque também a se dá mente, nossa, a muito. mente é uma guerra muito grande, né? Ah, mas desde sempre, né? Tanto é que Paulo tem os versículos lá em Filipenses que a gente precisa cuidar do que a gente pensa. Mas uma mente cauterizada também, muitas vezes está ligada naquilo que eu leio, naquilo que eu vejo, naquilo que eu já me alimentei. Então tem muitos processos. É que a gente não vai entrar nisso porque não é esse o foco aqui. Mas, assim, tem muito a ver com aquilo que eu já me alimentei. Tem muitas coisas que a gente lê que é uma cauterização de mente. Qualquer dia a gente até pode conversar sobre esse assunto aqui. Mas é muito, muito sério. Muito sério. É porque é uma guerra que faz com que a tua mente vaga, né? Sim. Você não consegue Mas, concentrar a dona mente. Carmen, ela só vai vagar se eu não exercer controle sobre ela, porque a Ah, mente não é tá, maior do que eu. Então, eu entendi. só vou pensar. Você só vai pensar se você quiser pensar. Você só vai sentir se você quiser sentir. Você só vai deixar as coisas irem se você se recusar a ser o dono da sua própria vida. Quando eu pego um comportamento repetitivo que está me causando dano, o que eu devo fazer? Apresentá-lo a Cristo e falar: esse comportamento eu preciso ser transformado. Eu preciso que Cristo se manifeste e traga a restauração, porque eu tenho. Entenda, é a mesma coisa. Agora, como a gente está lidando com os avatar, eu tenho um avatar, que é a minha nova natureza disponível em Cristo Jesus, e eu tenho o velho homem. Enquanto eu estou no velho homem com essa mente cauterizada, o avatar, que é Cristo, jamais vai ser uma realidade para a minha vida. Eu tenho que morrer com o velho homem e eu tenho que chamar a natureza de Cristo em mim para que ela reverbere. Então, dona Carmen, é a senhora que tem que pensar o que está pensando, a senhora que vai ter que olhar se a mente está dura, Senhor, esse comportamento não cabe mais. Eu tenho a Cristo na minha vida. Amém. Vamos restaurar ele? Vamos mudar? E aí começar. É começar, literalmente começar. Como eu começo? Se eu tenho dificuldade de dizer não, vou começar a dizer não. Se eu sou orgulhosa, eu tenho dificuldade de aceitar uma bala, vou aceitar a bala de todo mundo. Se Mesmo eu que eu não tenho, então, assim, chute, são coisas, são comportamentos pequenos que vão me eu vou mudando. levando ao maior. Então, escolha sempre o mais fácil para chegar no difícil. Mas escolha, não se mantenha nesse comportamento, com essa mente de Pensar bronze, porque a senhora não tem a mente de bronze. A senhora tem a mente de Cristo à de sua disposição. Cristo. Use-a. Amém, dona Sim, com Carmen? certeza. Sim. É que Então, a vamos gente lá. também lida, né, com outras situações e a gente também Claro. percebe isso, né, na vida das Mas nossas assim, dona famílias, Carmen, muitas essa é a vezes. questão. A vida do outro eu posso influenciar de uma maneira positiva quando a minha é boa. Agora, também não tenho que entender que o outro vai, quando enxerga em mim quem eu sou e gosta de ver essa liberdade, ele vai buscar cura. Então, é a identidade que é, ou eu influencio ou eu sou influenciada. Então, em Cristo nós podemos influenciar. Sim. Sem Cristo, via de regra, nós vamos ou influenciar para aquilo que não presta, ou vamos ser influenciados. Entenda, Cristo já disse isso. Ó, creram nas minhas palavras, crerão na de vocês também. Então, só vão crer quando
o que você disser for realmente verdadeiro, porque as pessoas sabem quando nós somos e quando não Não somos. somos, é verdade. Amém, dona Carmen? Sim, sim, sim. Desistiu, Raquel, da pergunta? Você acabou de me falar que é para eu manifestar Cristo através da minha vida e para o outro ser transformado. Querer, desejar ser transformado. Então, É isso mesmo. Vai doer, vai. Vai chorar, vai. Vai Mas vai doer. ser magnífico quando você olhar no espelho e falar: Eita, você é você mesmo. Não é aquela bonequinha Jesus. russa que tem um monte de boneca dentro? Que dependendo do dia você vai tirando a boneca? A matrusca. A é, matrusca. realmente eu tinha essa dependência emocional da minha mãe, do meu pai. E hoje, essa dependência eu vejo que foi transferida da minha vida, assim. Eu e a minha mãe era muito assim, sabe? Dependente uma da outra. E hoje Uhum. eu vejo que essa dependência ela trocou de pessoa, ela colocou a minha irmã nesse lugar. Ai, quanto ficou triste, Raquel. Até o tom de voz da Raquel mudou. Ah, É Raquel, você até muito. fechou a carinha assim. Mamãe me trocou. Não, eu sinto tristeza por ver essa situação, sabe? Querer que elas sejam saradas, curadas e À transformadas medida que através. você for, você traz elas. É, hoje eu À ouvi medida, isso Raquel. tudo. Então, Não vai ser assim, uma você é delícia. Vai ser, outra mas assim, pessoa. ó, vai ser sempre uma ligação com o filho, não adianta. Tem coisa que, ó, nós temos a minha mãe é apaixonada pelo meu irmão mais velho. Vale quase nada, Caçula. 50 centavos, mas Caçula. é apaixonada, ô, pro caçula. Caçula, é apaixonada pelo caçula, mas juntando não dá nada. Mas a gente olha e fala, mãe, vai Tá nessa aí, bom. filho. É teu amor, Vai vai assim, fundo, né? é só amor. Ela Mas desejou ela ele já nos aos. culpou. É, Ela já ixi. disse: Vocês não deixam eu amar meu filho. Eu falei: Mãe do céu, pelo amor de Deus. O filho é Ama teu, aí. ó. Ó, segura os Mateus. É Que teu. balance. Balança. Sim, tipo Mas, ó, isso. a gente tem que ser dura. Às vezes É. eu sou muito dura com a Sim, minha mãe. Ela chora, sim. ela chora. Eu me Ela bate o importo. pé, ela bate o pé, ela Às bate a vezes eu porta, fico ela bate a triste. porta. Aí o que que eu faço? Compenso Então, ela, dou uma balinha. ah, É, não, você é mais generosa que Eu isso. sou mais generosa. Bem mais generosa. Mas dá tá uma bom. caixa de chocolate, né? Ah, às vezes mais. A Adriana tem um coração muito bom. Ela tem um coração muito melhor que o meu nesse sentido. Ela é muito boa É, Ah, nesse sentido. mas Mas, amém, é orar mais, apresentar Cristo mesmo e que amém. Cristo se manifeste através da minha vida, em nome de vai Jesus. sim, Raquel, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém? Amém. Amém, eu creio. Amém. Vamos Amém. lá, minha irmã. Nós já ultrapassamos todos os Vamos, porque são limites 10 possíveis. horas, ó, já, Então, hoje não dá Jesus, não, hoje hein? deu. Perdoa, gente. Nos É, perdoa. perdoa pra O gente. pessoal tá pedindo para voltar ao assunto na próxima. Voltar esse mesmo assunto. Meu pai. Tá bom. Perdoado. Perdoados. Amém. Glória a Deus, então. Então vamos orar? Ricardo, ora por nós. Ou vamos deixar o Ricardo. Da próxima a gente fala pro Maurício, que já fechou a câmera. Então tá. Vamos lá. Pai querido, te agradeço por esse momento, Senhor. Te agradeço por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe. Senhor, cada situação, Senhor, disposta aqui, Senhor. Visita mesmo, Senhor. Manifesta a tua cura, Pai, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tudo que foi exposto aqui, Senhor. Tudo que a gente pensou, sentiu, tudo que o seu Espírito nos levou a relembrar nesse momento, Senhor. Visita agora, Pai, manifesta a tua cura, Senhor. Vai liberando, Senhor, da vida das pessoas, Pai, essas travas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha, Pai, a tua cura, venha a tua vontade sobre a vida delas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mostra mesmo, Senhor, aquilo que a gente precisa deixar aí, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ressignifica, Senhor, aquilo que a gente não entendia quando era criança, Senhor, em nome de Jesus. Agora nós somos adultos, Senhor, nós podemos ressignificar, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus nos ajuda a ressignificar essas memórias, Senhor, essas marcas, essas feridas, Pai, que nós tivemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita mesmo, Senhor, cada um aqui, Senhor. Cada homem, Senhor, cada mulher, Senhor. Cada filho, Senhor, porque todos são teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Oh, Pai, abençoa cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, seu bálsamo, Pai, nos cure, Senhor. E que nós possamos, como curados, Senhor, curar outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a gente use outras palavras, Senhor, que a gente não repita, Senhor, aquilo que nos machucou, Senhor, que a gente possa curar os nossos filhos e os nossos pais também, nossos irmãos, Senhor, e as pessoas que vivem conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um aqui, Pai. Eu te agradeço por esse tempo. Te agradeço, Pai, porque o Senhor preparou, o Senhor trouxe cada um aqui. Senhor, te agradeço pela vida das pastoras Fati e Adriana, Senhor, pelo teu Espírito Santo derramado aqui, Pai, pelo teu poder, Senhor. E nós declaramos cura sobre a vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo? Amém, Deus aleluia. abençoe e fale profundamente com vocês. Que o Espírito te chacoalhe tanto que você se recuse a se manter da mesma forma. Em nome de Em Jesus. nome de Bom final de Jesus. semana, bom feriado amanhã. E Que seja o tempo do até Espírito falar sexta-feira. profundamente. E até, Amém. para alguns aqui, a maioria até terça. Verdade. E O John alguns está pela segunda. primeira vez aqui com a gente, José Marcos também. Prazer Beijo, tê-los. Sueli. Beijo, povo. Beijo, beijo. Ótimo Com final de Deus. Oi, semana. Tchau. Tassi. Muito bom vê-la. Ah, A deixa eu... Tassi travou. Deixa eu desligar aqui.